Eu sei que é só você quem pode preencher o meu vazio. É só você, Jesus, quem pode preencher. Eu sei que é só você quem pode preencher o meu vazio. É só você, Jesus, quem pode preencher. Eu sei que é só você quem pode preencher o meu vazio. É só você, Jesus, quem pode preencher. Faz valer a pena a vida que você me deu. Quero gastar meus dias amando o amado meu. Faz valer a pena a vida que você me deu. Quero gastar meus dias amando o amado meu. Desconstrua todas as mentiras, ideologias, edifica o teu reino em mim. Desconstrua todas as mentiras, ideologias, edifica o teu reino em mim. Desconstrua todas as mentiras, ideologias, edifica o teu reino em mim. Desconstrua todas as mentiras, ideologias, edifica o teu reino em mim. Edifica o teu reino em mim. Faz valer a pena a vida que você me deu. Quero gastar meus dias amando o amado meu. Eu sei que é só você quem pode preencher o meu vazio. É só você, Jesus, quem pode preencher. Você é louco, velho. Meu Deus. Um cabra desse, ele pode cantar, sei lá, tá saindo uma criança gritando aí no microfone deles lá. Um cara desse, ele pode cantar eu quero tchau, que não vai ficar ruim, velho. Não é possível. Eu ia falar mais um aqui, mas tem que começar, né? Eu não sei se ficou da hora pra vocês, igual ficou aqui no fone, né? É muito louco, velho. Sensacional. Que da hora. Ah, Estamos aqui, como vocês podem ver. Quem tiver em casa, coloca o foninho aí no ouvido que vai curtir mais aí. Igor Félix. Que honra, que alegria. Satisfação, viu? Finalmente no bar. Bom demais, mano. Muito bom. Tamo junto. Rapaz, eu ia pedir pra você, antes de qualquer coisa, se inscrever no nosso canal, né? Seguir aí os nossos perfis nas redes sociais. Mas antes de pedir isso, eu quero pedir pra você que tá aqui e não conhecia o Igor, siga antes o Igor. Tá? Então, procure aí as redes sociais Pode do Igor. estar no Google, Igor Félix. Igor aí, Félix. que ele vai te dar Faz o todo o seguinte, direcionamento. Pra dar uma ajuda pra gente aí, se você gostou da música, segue o nosso canal, que acho que vai dar uma... Mas por que eu tô falando isso? Cara, a gente tem uns talentos como esse na Igreja Católica e parece que a gente não valoriza, velho. Eu não sei, não é possível que não tenha gente na Igreja Católica. É o que mais tem, né? Não é? É doido. Não é louco, É um mano? negócio doido. Só pra gente ter uma ideia do que eu tô querendo dizer pra vocês aqui. Quantos seguidores você tem, por exemplo, hoje no Instagram? Acho que tem 17 mil.
tipo assim, absurdo, velho, entendeu? Cadê o povo católico, velho? Aí vamos supor, você pega lá um músico protestante, né? Se a gente for fazer eu fico intrigado com isso, Igor. A gente começa a fazer os comparativos, sei lá, de um artista católico com um artista protestante, né? Músico. E o alcance deles, por conta do impulso que a igreja dá, é vergonhoso para nós. Mas tem um fator que às vezes a gente não pensa tanto. E eu vou sair em defesa da nossa fé também. Amém. Glória a Deus, eu gosto disso. Para eles, né, para os nossos irmãos protestantes, a música, ela é um grande sacramento. É uma das coisas que eles têm de mais valioso. É a música e a palavra. Para nós é a Eucaristia. Então, o valor que a Eucaristia tem pra gente, muitas vezes é o valor que a música, que a palavra, né, tem para eles, assim. Eu compreendo, de certa forma, porque a gente, como católico, ainda não aprendeu a viver um lifestyle católico. Olha só. A gente é católico de ir à missa, de viver devoções, de viver em piedade. Mas é como se a música religiosa ela só servisse quando a gente precisa escutar alguma coisa de Deus. Não é um lifestyle em que a gente consegue botar um DJ Alan Nunes no carro e ouvir um putz, sabe? Ou um Flavinho e escutar umas outras paradas também bem pop. Mas a gente tem esse costume, tanto é que as músicas que mais estouram são músicas de quê? Que falam de oração, de adoração. Né? É pra estar rezando, né? O evangélico não. Você já vê que é conhecido as músicas de pagode que os caras têm. Que os caras inventam dá bom, mas tem esse fator também, né? Até pra limpar a casa ali tem um louvorzão, né? Que coloca, então acho que tem que estar impresso em todo momento da vida, né? A gente aprende os hinos, né? Chamava de hinos na nossa época, os hinos protestantes, da mesma forma que a gente aprende a música sertaneja que a gente nem escuta. Pois é. O vizinho escutando com som pocado no alto, assim, né? No lado, no dia a dia. Agora, o que você falou que eu comungo muito de que você tá falando é a questão do lifestyle. A gente é cristão cumpridor de preceito, católico de modo geral. É tipo isso. É tipo isso, né? Agora a gente não vive socialmente falando como um católico deveria viver. Na verdade, a mínima é quem vive assim. Eu conheço muitos jovens e é uma parada muito doida, porque você tem um encontro. Geralmente, quando a pessoa tem um encontro com Jesus ali, ela assume uma radicalidade de vida que eu vejo que no começo é necessário, né? Sim. Para poder guiar generosidade, algumas coisas e tal. Né? E aí ele vai seguindo aquilo, vai se encontrando. É engraçado, porque eu lembro do meu começo. Quando eu comecei a perceber, por exemplo, que tinha algumas coisas tipo colo de Deus, eu falei, cara, que doideira, velho. Esse cara aqui. A galera do Shalom, pô, que massa, sabe? Dominus. Sim. Então, quando eu vi umas coisas diferentes, eu falava, católico também tem esse rolê, né? Caiu até aqui. Mas era nessa. A gente não tem, não é uma parada que é muito divulgada. Até nas missas, nas paróquias, né? E assim. Não queria dizer que é comum, mas é uma realidade. Infelizmente. Eu vejo que às vezes, assim, acontece muito isso também. Não sei se é por conta da mentalidade, mas o católico, por vezes, vai tentar fazer uma coisa diferente e o negócio fica meio avacaiado. Não fica bom, tá ligado? Não, depende muito do rolê. A gente tem muita coisa boa. Não, cara, a gente tá numa época. Tem uma onda boa. A democracia do streaming tá ajudando muito a gente. Né? Eu posso reclamar disso, não. Mas a gente tá muito atrás, né? Assim, é um fato. Mas é por esse sentido. Se você olhar aquela comparação que eu fiz, né? E é uma comparação, gente, pelo amor de Deus, assim, existe um abismo entre a Eucaristia e a música, do nosso ponto de vista. Mas é só a maneira como a gente enxerga a Eucaristia como um valor, como um sacramento, né? E para os evangélicos, eles nem entendem o que é sacramento, de certa forma, né? Eu só usei para um modo de comparação. Você vai olhar no altar, os melhores vasos litúrgicos estão ali, né? Se investe dinheiro naquilo sem piedade. Né? Uma coisa que eu vejo muito no Nordeste, uma vez eu até conversei com um padre, muito engraçado. A gente fazia uma missão e aí eu pedi a ele, né? Porque a gente não pedia nada, cara. Né? Me leva, me traz e bota um sonzinho legal pra gente tocar. Eu, padre, reclamou naquele dia, porque a gente pediu um sonzinho legal pra fazer fora depois da missa. E eu ri demais, que a gente fez uma comparação bem chula. E isso eu também conversando com um amigo. Mas se eu não investe nos fogos da festa, o andor não fica bonito? Caramba, esse investimento na evangelização, né? E ela tá a favor também da liturgia, então. Demais, né? E aí ele ficou meio pesado, assim. Hoje, assim, eu sou uma das pessoas que bato muito de frente nesse sentido. Eu tenho uma startup lá no Nordeste, que é o Estúdio Livre, em que a gente trabalha com produção audiovisual, com produção de eventos, com produção cultural. Nesse incentivo, sabe? Todos os meus trabalhos que saem, a gente faz pelo Estúdio Livre. Inclusive, o último que eu tô lançando... Comecei a lançar, na verdade. Mas é nesse sentido de, cara, a gente pode fazer melhor, sabe? O podcast de vocês é um sinal nesse sentido, né? De que, olha, a gente pode fazer um negócio massa e cristão. Eu acho que uma coisa que a gente precisa quebrar nesse ponto é essa barreira de
de se impressionar, o católico também faz isso. Uhum. Isso acontece com a gente ainda, né? Sim. Eu acho que tem que ser, nossa, é legal isso mesmo, né? Vamos pra cima. Tá? Não, vamos, é daqui pra... É aquilo que você disse pra mim no começo, ó. É daqui pra frente. Pra trás nem vai pegar impulso. Não, né? não Pois dá. Não dá. Que da hora, mano. Ó, a gente engatou aqui e o negócio tá bom, mas eu queria dar um recado pra vocês, né? Pra que tudo isso aconteça, tem pessoas que nos apoiam, tem pessoas que acreditam no trabalho, né? Então, a primeira delas que eu queria falar é a Araújo Celular. A Araújo Celular é uma loja de assistência técnica e acessório para celular. Então, acho que vai aparecer aqui na tela, em algum momento. Apareceu, tá vendo aí, ó? Nossa, Araújo gente. Celular. Então, tudo que você precisar acerca de manutenção de celular e equipamento e tal, fone de ouvido, carregador. Se você quer ajudar de alguma forma o No Bar continuar navegando, compre na Araújo. Né? De repente você não pode chegar junto financeiramente, não é isso que a gente está pedindo. Mas compre, dê uma preferência a comprar aquelas pessoas que nos ajudam. Entendeu? Celular todo mundo tem, velho. Tem mais celular que gente no mundo, entendeu? Então, certamente uma hora você vai precisar disso. E se você está na região, está em Guarulhos ou região, precisa fazer manutenção, não precisa sair de casa. O Araújo faz o serviço a domicílio. Ele retira na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja. Ele leva o celular, alguém de confiança, né, e te devolve o celular consertado. Então, não tem por que escolher outro lugar e você contribuir para que a obra de evangelização continue acontecendo. Né? Outra pessoa que nos ajuda muito aqui também é o Jacob Solar, que esse aqui quem fala é ele fala com autoridade. Obrigado. Muito obrigado. Então, Jacob Solar trabalha com instalação de placas fotovoltaicas. E tem Uau. dificuldade de falar esse nome, daí eu sempre Eu vim não aqui para sei, intervir. entendo. Então, instalação de placas solares, né? Energia solar. Então, você mesmo fabrica a sua energia, né? A gente já falou muito sobre isso, inclusive esse podcast, falamos, essa energia, essa luz que te ilumina, esse microfone que está captando toda essa energia, está sendo alimentado por energia solar de Vocês são de placas outro planeta, fotovoltaicas. gente. ó. Então, bom, o podcast está sensacional. Só subindo. Então, você que deseja fazer um lançamento, ligue, entre em contato com o Jacob Solar. Você vai ser bem atendido. Vai ser feito um lançamento. Araújo é Guarulhos e região. Sim. Jacob Solar vai até em Maceió, velho. Se precisar. Sério? Vai. E Pagando bem que mal tem. Em Maceió, eu sei que o sol é forte, né? Então, Não, ali energia funciona. lá, meu, vai E bombar. tá subindo uma cultura dessa parada mesmo lá. Pois é, ó, Aí, ó. e você pode economizar até 95% na conta de energia. Então, cara, E vamos tem criar nada melhor que o isso. ecossistema católico fortalecendo. Então, Pois por é. exemplo, você aí, indica pro seu pároco, fala, padre, olha só, uma ideia de economia. Tem a Jacob Solar, pra sua comunidade, enfim. do mesmo modo tá ajudando o podcast, contratando aí A Jacob igreja Solar. e tal. Enfim. Sim. E é isso, né? Ó, esse ambiente que a gente tá aqui, vocês estão percebendo que é um ambiente novo. Tudo tem sido fruto de muita providência, que é um negócio que é constrangedor. Sofisticado, tá ficando bom o negócio. E essa pintura toda aqui, a gente também precisa honrar a MS. Como é que é o nome? MS Acabamentos Personalizados. Exato. Do Hermes e Thaís. Hermes e Thaís, Deus abençoe vocês, viu, pela generosidade, a disponibilidade. E um dia eles vieram aqui e deram esse tapa aqui, assim, ó, Top. nesse lugar. Top Ah, demais. Não, Bom, tá até que cheirinho de tinta, tá vendo? não, tá de novo, gente. Sai daqui No meio chapado. plástico hoje. O Marcon estreou e você reestreou, É isso né? aí. Glória a Deus. Então é isso. E do mais, é isso mesmo. Siga as redes sociais, se inscreva. Depois dessa pintura, acho que o Thiago vai ficar meio com ciúme, né? Fala, poxa, quando eu fui no pintar, agora... É. Então, o papo com o Igor tá tão bom, tão engatado, que a gente ia esquecer até falar dos patrocinadores. E outra, 2-0 hoje, né? Pois é. Glória a Deus, vamos pra cima. Coisa melhor não. O No Bar tá todo no tema aí, ó. Então, já vamos entrar no clima, beleza? É isso aí. Ô Igor, eu tava te falando aqui antes da gente tá gravando, que eu te conheci, né? Conheci seu trabalho. Por uma música que eu, inclusive, eu procurei na internet, não achei mais. Você tirou de lá, foi? Cara, eu não faço ideia. Saiu, Eu sucumbiu vou lá. olhar. Mó porque mancada, velho. Essa música que ele falou o Altar Sou O Eu. Altar Sou Eu. Nossa, da época da comunidade The Move, né? Uma época muito boa na minha vida e aquela música nasceu uma adoração, uma loucura. Ó, então isso que a gente A tava gente gravou. falando. A gente falou assim, ó que diferente, ó que atual essa comunidade, quando chegou pra gente. Na época eu coordenava um grupo de jovem, mano, a gente
cantava demais, assim, doido, pra botar velho. pra moer, assim, sabe? Pra rasgar a goela. Essa música aí. Só que a gente sabia quem era. Viu? Era uma comunidade É. católica, The Move. Aí tinha a Colo de Deus ali com uma pegada meio parecida. A gente falou, ó, só tá surgindo algumas coisas. É, Aí depois eu fiquei sabendo, o Igor tá em São Paulo. pois Né? é. A gente foi pra gravação do DVD do Flavinho, vi que você tava lá. Sim, sim, Aí o sim, Alan sim. fez a ponte e deu certo. Bom demais. né? Alan é um querido. Pois é. E que história é essa dessa comunidade? Onde é que tá The Move? Cara, The Move foi uma doideira na minha vida, uma coisa muito boa, né? Assim, tem muita gente que me segue, me conhece hoje, que não faz ideia de que isso aconteceu. A gente começou lá em 2013, né? A comunidade, a missão era um desejo. A gente tinha uns luais na praia, em Maceió. A gente fazia uns luais na praia sexta-noite. Então, Mas com a comunidade? não, na época era só uma missão, né? Não tinha Antes comunidade. de virar isso, Antes né? de virar comunidade. Caramba. E a gente virava a noite lá com o jovem na praia, clamando o Espírito Santo, batismo. Era incrível, assim. Na praia, cara. Na Que legal, praia. que ousado, né? Toda sexta-feira, demais. faça chuva, faça sol, a gente tava à noite lá. Tanto que a gente já comentou sobre um projeto fazer na praça, tal, É. alguma coisa, isso aí é Ah. sensacional. É que Maceió dificilmente vai ser na praia, né? Pois é. É um lugar que tem É, que fazer, né? tem que fazer. Tem que fazer. E aí disso foi surgindo a necessidade de um grupo de oração. E depois a gente pegou uma casa. Ah, então Essa peraí, casa você virou- e os amigos resolveram evangelizar na praia. Isso. Aí da praia vocês. Da praia a gente teve uma casa, da casa a gente foi convidado para uma outra diocese, para um bispo, né? Para os jovens daquela diocese, de cara, venham para cá, a gente precisa de vocês. Aí o bispo nos aceitou, nos acolheu e nos concedeu uma casa, que era uma chácara gigante, Nossa, que que é legal. onde foi acontecer aquela gravação, lá em Penedo, né? Penedo, Alagoas, também, uma diocese vizinha. E a gente morou lá há 3 anos, 2016 a 2019. E aí quando a gente fez uma experiência de comunidade de vida Uhum. lá, né? Tinha um centro de evangelização, um negócio de tudo. Olha só, velho. E tinha Mas galera lá? nós éramos em 8 pessoas. Você 9. foi fundador. Fui fundador desse rolê Você tá todo. quantos anos agora? Eu fiz 28 semana passada. Uai, Parabéns, velho. parabéns, inclusive. Mas foi então você realmente tinha o quê? foi realmente um pulsar de Deus. Eu tinha muita vontade de Você era largar tudo e viver pra Deus. menino. Eu tinha o quê? 21 anos. Meu quando começou. Deus do céu, velho. É o que mais sua conversão foi nesse período aí também, né? Foi um pouco antes. Foi 2 anos antes. 2 anos antes, não. Minha conversão foi em 2013. A comunidade começou, na verdade, em 2015. Não foi 2013. 2013 foi a minha conversão. É, né? mas Tava ali o movimento também Mas já ali tava... já rolava, né? Legal. Já acontecia. E, cara, foi muito de Deus, assim. Foi um mover de Deus mesmo, assim. Eu não tinha humanamente como traçar aquilo na minha vida. Eu cantava já. Antes Rezava na oração. Peraí, antes de se converter, você já cantava? Já, cara. Eu tocava na noite. Ah. Era DJ também na noite. Mó viagem, assim. Já era da música. Já, sempre, desde pirralho, eu sempre mexi com música. Só que eu nunca tive esse viés. Era aquela parada, né? Eu era católico cultural. Uhum. Eu aprendi que tinha que ir na missa domingo, porque se não fosse domingo as coisas davam errado na vida e não ia. Ponto. Cumpriu o Cumpri o preceito. preceito. Fiz alguns encontros tal. Deus mexeu comigo naqueles encontros, mas foi num seminário de dons que a parada aconteceu, assim. Aí Deus me pegou de jeito e falou assim: ó, vem O pra seminário cá. de dons da renovação. Foi Olha só. aconteceu dentro de uma comunidade, né? Deus me encontrou no dia do meu aniversário, uma história que é bem engraçada. E logo depois eu fiz seminário de dons. Aí eu entendi que realmente Deus me queria de um jeito, assim, arrebatador, sabe? De olha, No dia do aniversário, mano. foi dia do meu aniversário. Então acabou de fazer aniversário de conversão, inclusive, Isso. também. É bom que nunca esquece. Olha 9 só, anos velho. de conversão, no dia do meu aniversário, às 3 da manhã, de frente a um quadro da misericórdia. 2013. 2013. A gente se converteu em 2014, um ano depois. Ó, 2013. Eu já cantava nas missas, servia, era acólito, mas assim, eu de fato não tinha um conhecimento, eu não tinha uma paixão, um amor. Era realmente porque, fui me envolvendo, era massa. E, na verdade, a comunhão sempre me envolveu muito. Viver em comunhão, sabe? Ah, tá. Então, eu amava aquilo. Aí se explica também a comunidade, né? A comunidade foi sendo fruto, né? A gente queria estar muito junto, a gente vivia muito junto na minha casa, muito junto. Eu falei, não cabe mais aqui. Aí a gente pegou uma casa maior, não cabia mais na casa. A gente sofreu até uma tentativa de assalto, porque a rua que a É gente estava mesmo? era bem deserta. E depois disso a gente foi convidado, né? A gente fazia muita missão nessa diocese. Aí o bispo nos convidou pra gente ir pra lá e disse, olha, é aqui, vamos ver o que dá. Vamos ver o que é que vai rolar. E aí foi massa, foi uma experiência de 2 anos muito desafiadora, porque eu já havia experiência de comunidade, algumas pessoas também, só que pra mim era novo. Fundar a comunidade não tem manual de instrução. Não é que eu nem conto assim, você é fundador. Não, gente, foi uma experiência. Foi experiência. Foi massa, assim, aí voltei depois pra Maceió,
Aí a gente voltou a ser missão, né? A comunidade não era o que Deus queria para aquele tempo. A gente viveu o que Deus queria, foi um fato. Formei muita gente, né? Fui muito formado, muito Mas forjado. assim, você teve que se formar. A gente percebe assim que não é só alguém que canta alguma coisa. Não, Tem um não. entendimento a respeito. Deus A primeira impressão que a gente tem de você trocando uma ideia aqui rápido é que tem uma profundidade no que você está falando. Deus vai fazendo. A letra da música em si, você vai Deus vai percebendo. fazendo. E aí foi... Na verdade, eu sou apaixonado por adoração, né? Eu sou fruto de adoração. Minha vida é esponsal demais a esse ponto. Não, eu digo justamente por isso, né? Você fala assim, a comunidade hoje não existe mais, mas você vê o fruto dela aí, Isso, entendeu? cara. Então tem muita gente. Teve que te colocar, você muita precisa se gente formar para de pé. formar os outros, entendeu? Muita Louvado seja gente de Deus pé. por ter iniciado isso aí, né? Muita gente de Te pé, formou né? também. Na cidade a gente tem pessoas que moram lá ainda, que continuaram de outra forma, o Iago, né? Um abraço daí pro Iago também. Ele continuou o trabalho de uma outra forma lá. Depois virou seminarista, saiu, enfim, a gente fez umas coisas bem interessantes, né? Hoje a casa lá, quem cuida é uma outra fraternidade, que, assim, foi de Deus também, eles continuaram o trabalho. Mas a gente voltou a continuar essa missão, eu nunca parei de fazer evangelização, né? Aí a gente começou a fazer muito show. Depois que, antes de ter comunidade, aquilo foi criando mais raiz. Tinha lançado CD na época também, com o nome da The Move e tudo. Canal, os vídeos. Aí Deus foi confirmando, ó, independente da comunidade, você tem um chamado na música e você vai ficar nisso. Bom, né? Uma coisa ficou clara ali pra você, então. E como é que foi a cisão aí? Porque você tocava na noite e tal, era DJ, acho que você tava no meio do povo. Acho que... Eu ia perguntar assim, a sua conversão teve uma parada que aconteceu assim, mano, isso aqui foi sobrenatural ou foi gradativo, assim? Você teve uma experiência ali no seminário e... Cara, não, foi a menina que eu namorava. É muito doido. Eu tava muito perdido, assim, muito perdido. E aí eu cantava uma banda de axé. Tinha um CD gravado com a banda de axé, uma EP, acho que 3 músicas na época. E essa menina era de uma comunidade. E eu pedi pra que ela levasse o meu CD pra comunidade. Ó, leva lá pra comunidade, vê se a galera não reza lá, né? Então o que é que eles falam? Isso foi no fim de semana do meu aniversário. Ela chegou do retiro no dia 17 de novembro, meu aniversário era 18. Ela trouxe pra mim a resposta. E aí, o que é que eles acharam? Não, eles acharam massa demais. E aí eu fiz uma triste pergunta pra ela. Falei, e você, o que é que você achou, né? Ela falou assim, eu acho que não é isso que Deus quer de você, não, né? E aquela palavra mexeu comigo. Porque meu histórico de vida é muito derrubado, assim, né? Eu venho de uma... Fui criado pelos meus avós, minha mãe meio que me deixou ali com meu irmão, criança. E eu carreguei durante a minha infância inteira a culpa daquela situação, né? Minha mãe se perdeu, né? Foi pro mundo do crime mesmo, assim, aqui em São Paulo mesmo, morando em Maceió. Caramba, bicho, nesse Ela nível, tá mano. desaparecida há 17 anos, só pra você ter uma ideia, assim, loucura, do nível do rolê. E aí A aquilo... sua mãe, A mano? minha mãe. E seu pai? Meu pai eu conheci anos depois, já velho, já velho não, né? Eu já tinha meus 20 anos. Já entendi o que era a vida, mais ou menos, né? Já tinha uma experiência de vida. Ele mora no Guarujá, a gente vez ou outra se vê, mas não tem um vínculo forte, né? E aí eu Caramba, carreguei durante bicho. muito tempo isso. Quando eu vi aquilo dela, de que não era o que Deus queria de mim, me bateu uma revolta com Deus. Como assim? Mas peraí, você vai me entender um negócio. Quando sua mãe entrou nesse rumo de vida aí, você já entendia? Você era criança? Não, eu tinha 3 anos, ela me deixou, veio pra São Paulo, morar aqui, pra trabalhar, seguir a vida dela. Só que aí ela se perdeu aqui. Que doideira, Mais mano. amizade, influência e tal. E ela voltou depois, cometeu um crime lá, saiu desaparecida. E até hoje você não E sabe até onde hoje a gente não... Eu, assim, recentemente eu encontrei eu fui caçar aqui em São Paulo algumas notícias, paguei detetive e tudo, assim, mó Hoje você rolê. mora em São Paulo. Meu Deus Hoje do eu moro em céu. Barueri, Aí, aqui na muita grande coisa, São velho. Paulo. A vida é uma loucura. E aí meu encontro com Deus se deu nisso. Eu tinha essa dor de que Deus não tinha me guiado, de que Deus não me queria, de que eu não era filho de Deus, Tava sabe? abandonado. Eu me sentia abandonado, mesmo assim, como a família que me deu assistência, que me deu tudo que eu precisava ali, né? Como pobre, minha avó dizia muito essa frase, olha, como pobre você tem tudo que precisa. Eu cresci ouvindo isso, assim, de verdade, uma frase que marca muito a minha vida. Sábia. E aí aquela experiência de Deus nasceu disso. Quando ela falou pra mim que aquilo que eu tava vivendo na hora que Deus queria de mim, eu falei assim, mas como assim? Agora ele aparece e quer dizer que isso não é dele pra minha vida? Só que Deus já vinha de muito tempo aparecendo e eu não tinha entendido, né? Tipo assim, que autoridade ele tem pra falar isso? Né? Mas aquilo foi muito forte pra mim. Porque a música sempre foi algo que eu acreditei muito. E Deus nunca tinha mexido na música, porque eu nunca tinha dado autoridade pra ele mexer na música. De, olha, pode mexer nisso aqui, né? E aí, naquela situação, foi muito engraçado, porque foi justamente onde eu tinha mais zelo, amor. Onde eu mais achava que minha vida estava certa, né? E eu voltei pra casa revoltado, xingando aquele quadro da misericórdia que ficava de frente pra minha cama. Xingando. Como assim? Agora você parece que quer mudar a minha vida? Era como se a música fosse, tipo assim, o que te coloca como alguém no mundo, né? É minha autoridade, minha identidade é o que A eu sou. única coisa O que que eu eu achei tinha mais como... interessante é que
a resposta veio de alguém que você gostava ali. Sim. A comunidade achou legal. E você, o que achou? Não, E a palavra? mas aquilo foi muito de Deus pra mim, cara. Foi uma resposta de Deus muito forte. Eu louvo muito Deus pela vida dela, assim, agradeço muito, apesar da gente não estar junto mais. Mas, assim, foi alguém que me colocou na vontade de Deus, sabe? Assim, devo muito respeito a ela nesse sentido. Porque não é um negócio fácil de se dizer Sim. Não. pra alguém, né? Não. Mas pra mim, o que você gosta? Chegar e falar, não, isso aqui não é o que Deus quer de você, não. Que autoridade é essa? Eu acho que isso também prova que a pessoa de fato gostava de você, pra ter a liberdade de falar ali também, Sim, né? sim. Não é, velho? Queria o melhor, né? Legal, Queria o queria o melhor. melhor de Tinha verdade. essa visão mesmo, assim. Sim. É por isso que eu falo, assim, agradeço muito, assim, por isso, né? A vida dela foi muito de Deus e sei que aquilo foi um mover de Deus mesmo, Sim. sabe? Eu nunca chegaria na vida de alguém com uma autoridade me dizer assim, rapaz, esse negócio aqui não é Então, de Deus, isso, não. isso aí antecedeu a experiência lá no seminário. De Não, dons. foi do amigo dele, né? Isso, não. Eu doideira aqui, enquanto te confundi a história. O seminário de dons foi depois disso. Ah, tá. Foi, Foi depois um disso. mês depois. Aí, mas nesse dia você foi pra casa xingar Eu voltei o pra casa, quadro. xinguei o quadro até umas horas e falei assim, o que é que você quer de mim, então? Depois que eu xinguei tudo, eu não tinha mal o que dizer, eu falei, então me fala o que é que você quer de mim. E aí, cara, uma voz despedaçou meu coração e disse assim, eu quero você. Larga tudo. Deixa tudo sair. Vem viver pra mim. Você percebeu no interior a voz falando isso? E eu conhecia. Eu lembro que eu chorava desesperado, assim, a noite toda, porque eu conhecia quem me chamava. Sabe? Eu conhecia, falei, cara, é alguém que eu conheço. Não tem como. E aquela experiência marcou a minha vida. Decidi no outro dia já. Acordei, larguei banda, larguei festa, Meu larguei Deus do tudo. céu. Falei assim, quero ser de Deus. E aí fui. Deus aproveitou aquela oportunidade, me agarrou. Levou pro seminário de vida um mês depois. Foi a minha experiência mais profunda até hoje, assim, meu Deus. Eu estava desesperado naquele seminário. Assim, eu cheguei com 25 minutos, eu tava orando em língua. De tão aberto que eu tava. Cheguei, nunca tinha nem rezado em língua. Coração dócil, né, mano? Louvado seja Deus. E ali Deus mudou minha vida mesmo, assim, olha, eu quero você, ponto, acabou, né? Já fazem 19 anos, não, 9 anos daquele dia. E assim, todo ano, nessa época é um marco, mês de novembro, porque eu lembro, né? Ele escolheu o dia do meu nascimento pra poder. Que Pra top, marcar a mano. minha vida mesmo, dizer assim, olha, todo ano eu quero que você lembre, né? E não deixa de ser outro nascimento também. Demais, foi um Demais, renascimento, né? Nasci de novo há 9 anos. É bem por aí. Aí, depois disso, você falou assim, beleza, tive a experiência com Deus, quero mudar de vida, aí agora vamos ver como é que eu coloco a música nessa situação toda. Isso, cara. Só que eu tive muito engraçado, porque no dia do meu aniversário eu conversei com a minha tia, né? Era alguém que eu sempre pedi muito conselho. Ela me disse assim: meu filho, Deus não quer você separado disso. Deus não fez a música e você. Ele A fez- tendência, então, foi você largar mesmo, falar, não quero saber de música Não, nem eu nada, não mano. sabia o que Deus queria de mim, eu não sabia, eu realmente não sabia, né? Ele falou, é claro que Deus quer com a música, se é isso que você faz de bom, Uhum. ele vai pegar o que você tem de bom e vai potencializar. Eu falei, Mas é da, Isso, mas é da hora tudo da bem. generosidade, né? Da cara, gente já falando, se for isso que você quiser, eu entrego, não tem problema não. toma aí, eu tava... E o bom é que Deus coloca pessoas pra colocar nosso pé no Isso, chão velho. também. Mano, eu só queria ele, sabe? Tipo assim, eu lembro da sensação que eu tinha, cara, eu não quero mais nada. Uhum. Eu encontrei alguém que preenche o meu vazio. Era a minha busca da vida inteira foi essa. Preencher um vazio que eu tinha, preencher um vazio existencial que eu tinha. E aquela experiência preencheu. Se minha vida acabasse naquele dia, 18 de novembro de 2013, eu tava feliz, porque eu já tinha. Uhum. E eu só queria continuar daquele jeito. Como eu não sou um cara constante, eu tinha medo de não saber o que fazer. Então eu fui buscar ajuda, né? Minha tia foi a primeira que me disse isso, e ela diz uma frase. Por isso que é tão especial estar aqui hoje, porque o barco marca muito minha vida. Pois é. A frase que eu vi naquele dia foi, olha, não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar, meu filho. Receba. Deixa Deus levar você. E até hoje, minha vida é muito marcada por barco. Barco São Pedro é meu santo de devoção, pareço muito com ele. Legal. A comunidade, a The Move, tem um vínculo com barco, né? A gente tinha... Eu lembro mesmo você falando agora que tinha uma coisinha Isso, mesmo. O nosso carisma era fundamentado no barco. Até hoje, assim, apesar da comunidade não existir mais, né? Mas eu vivo as coisas que vivem na comunidade, né? Então, a regra de vida, não tudo, porque o cotidiano não permite, Uhum. mas de rezar meu texto diário, né? A liturgia das horas, a adoração semanal, a missa. Eu não consigo mais missa diária, porque onde eu moro hoje Sim. não tem, mas todo dia... É porque não tem, mas se tiver... Onde eu tô e tem, meu filho, me adapto, pra eu tô dentro. aí. Então, aí, vou muito a Minas Gerais, e na cidade que eu fico tem missa todo dia, 7 da manhã, Uhum. 6h30 eu tô aqui, ó. Vou lá no pique, Legal. descer, receber Jesus, porque eu amo, cara. Né? Fui formado por um padre, que é meu pai, assim, é o pai que eu tenho como, não só pai espiritual, mas como pai de vida. E ele se preocupa muito com isso, né? A gente partilha muito, ele diz, olha, filho, muitos que se perderam por falta de direção. Sim. Né? E eu não quero que isso aconteça com Santo você. Inácio, ele diz, né? Ele diz que muita gente não chega à santidade
por falta de bons diretores espirituais. Ele fala que é uma das coisas que mais impede as pessoas chegarem à maturidade da fé, né? É isso. Eu devo muita coisa a ele, porque ele me acompanhou desde a minha conversão. Sim, tudo. Né? Alguém que de fato tem uma autoridade sobre a minha vida, que me entende, que o que é mais forte para mim da direção e é o que confirma que é de Deus muito, é porque ele se antecipa. Há coisas que ele fala que eu nem entendo, é só, tipo assim, montando um quebra-cabeça. Não sabe? faz sentido, mas... Esses dias a gente tava paixão, falou assim, hoje faz sentido o que você me disse nas 3 últimas conversas. Ele falou, que bom. E o que mais me impressiona é que alguém que não tá nem aí pro que eu faço, no sentido de, olha, você canta e você é conhecido e você viaja o Brasil cantando, não tá nem aí. Ele fala assim, eu conheço o Igor, que é meu filho. Ele tá lá em Maceió. Ele mora lá. E vou lhe tratar como meu filho. E vou cuidar de você como meu filho. Isso é Porque as presente de pessoas Deus. pensam de você, eu tô nem aí, eu sei quem você é. E isso me Sensacional. assusta, sabe? Eu digo muito pra ele assim, o senhor é uma pessoa que me assusta positivamente. Porque sempre se antecipa as minhas situações, em tudo. Em tudo, cara. Quem pensar na vida, ele já foi. Ele já falou pra mim. E eu fico, caramba, ele já disse. Então, você que tá em casa, uma dica importante, você não tem, procure um diretor espiritual. Exatamente. Tem alguém que bota o dedo na sua cara e diz que você precisa ouvir, mas mais do que isso. Alguém que se preocupe com a sua santidade de vida, né? Porque tem muita gente que quer ter autoridade, mas que não tem uma vida de santidade para ter autoridade sobre a sua vida. Exatamente. Até mesmo o diretor, né? Você dá autoridade pra ele, Isso. pra que ele tenha sobre a sua vida. Não é alguém que chega e fala, não, você tem que fazer isso aqui. Você dá essa autoridade pra ele. Quem fala isso também é São Francisco de Sales, né? No Filoté, ele zela muito por isso. Ele fala que você deve rezar muito procurando um diretor espiritual. Um bom diretor espiritual é fruto de oração, né? Sim, É isso, sem cara. dúvida, cara. O apóstolo Paulo diz, né, no começo da carta aos Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A autoridade de alguém ela é construída a partir do exemplo de vida. Não tem como alguém que dê exemplo de vida, testemunho de vida, não exerça autoridade sobre a minha vida. Eu nem conheço aquele cara, mas eu quero ele... Você vê hoje no mundo da internet, os influencers, né? Quem me influencia é alguém que tem autoridade sobre a minha vida, né? É isso mesmo. Eu olho o exemplo dele, eu quero ser igual. Isso. Ele fala, tem peso sobre a minha vida. O exemplo, né? A influência, ela é muito forte no tempo de hoje, né? E a gente direto ou indiretamente é influenciado por isso, né? Esse podcast tem clareza, assim, que muita gente tá em casa, olha pra vocês e fala assim, nossa, os caras estão fazendo ali, eu quero fazer. Sim. Né? Eu quero buscar Inspira, da né? mesma forma, né? E isso é bom, mas é ruim quando a inspiração não é tão de Deus, né? Pois é. Quando quem tá sendo visto ali não é tão de Deus. E você, né? Falando a respeito da música, quem é que te inspirou? Porque no mundo espiritual também a gente tem muito disso. E você tem esse ministério da música. Provavelmente tem muita gente aí que deve ter te inspirado também. Cara, tem demais. Assim, tem dentro da igreja, né? Tem muita gente local. Eu sou apaixonado pelo meu Nordeste, assim. De maneira muito clara, uma pessoa que influenciou muito a minha infância. Nos livros de cifra rasgado que eu tinha ganho na escola. E até hoje eu olho com muito respeito pela conduta, tudo é o Djavan. Olha só. É da tua terra, da né? minha terra. É. Né, da minha terra. É um cara E que... você vê que tem um estilo meu, né, velho? a O gente- povo lá em Maceió só canta assim, é? Não, tem muita coisa boa lá. Não, mas tu falou que é ruim, não, entendeu? Não, mas tem uma variedade de coisas boas, né? Porque realmente eu olhei muito, hoje eu escuto menos do que eu escutava antes. Então, porque assim, ó, pra gente que tá aqui, ver você cantando, é fora do comum, fora do comum o quê? Fora do que a gente costuma ouvir. Sim, sim. Talvez se a gente for lá, tem pessoas com timbre mais parecido, Não, estilo, tem, não sei. tem. Mas ver ele cantando é Será muito que- diferente, né? Você não vê assim. Tem. É bom, né? Vir pra São Paulo, porque a gente deve mais disso. Mas aí tem ele, assim, de fora assim, da fé mesmo. Mas é alguém que, como artista, né, como pessoa, a história dele, assim, mexe muito comigo. Ele canta algumas coisas que é interessante. Eu fui batizado na Capela do Farol, matriz de Santa Rita, Maceió. É uma Conta a igreja história, lá. raiz, né, mano? É sempre que eu vou nessa igreja, eu tenho uma experiência de Deus muito forte. Porque eu lembro da música, eu falei, caramba, é real. Ele cantou a fé, de alguma forma. É. Bom, Ele canta algumas coisas locais. Se tiver graça de ir na casa dele, hoje é um salão de festa, a casa que ele morou, olha só. na cidade. Nem sei se tá funcionando mais. Uhum. Mas sempre que eu ia lá nesse salão, eu ficava pensando, falei, nossa, que massa, que interessante, assim. Mas admirava como artista na igreja, assim. Tem algumas pessoas que até hoje eu olho pra vida e olho pra arte, uma maneira pro respeito que tem para com a arte. Um deles é o Juninho Casemiro, assim. Demais. Tenho Sensacional. muito respeito pela
pela pessoa Eu dele. tava falando pra ele, no dia que a gente foi lá na gravação do DVD do Flavinho, o jeito que ele se porta no palco, você vê que é um homem espiritual. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi convocar a galera pra rezar, mano. Vou invocar o Espírito Santo, não sei, não faço nada não. Queria comentar comigo também a respeito do Sammy, que ele fez a mesma coisa. Cara, Chama tem o uma povo pra parada oração. que aconteceu que o Flavinho comentou com a gente depois do DVD. A gente saiu pra comer. Ele falou assim: não sei se vocês perceberam, mas na hora da gravação, né? Você que não sabe, vai ter uma participação do Juninho com o Flavinho no DVD. Um spoilerzinho de leve. E aí o Juninho, cara, ele tem toda uma autoridade de ministrar, que é absurda. É de Deus na vida dele. Não é. É tipo o Flávio. Eu digo pro Flávio direto, velho, você tem um negócio que é Deus quem te deu. O Flavinho é o Michael Jackson católico, velho. Não é seu, não Isso é tem louco, é como. fora de sério. É absurdo. A gente ficou impactado, foi, saiu de lá. Porque a gente não acompanhava assiduamente o trabalho dele. Aí ele veio no bar, convidou a gente pra ir lá. Quando a gente chegou, meu Deus do céu, mano, é um monstro. Animal. E já a Ele é um experiência animal. com ele aqui na conversa foi. Ele é animal. É um cara, assim, animal no bom sentido, vê amigo. É. E aí o Juninho fez um negócio muito forte no DVD. Ele tava ministrando com o Flávio aqui. Vocês vão perceber quando assistirem depois. E o Juninho, quando o Flávio começa a ministrar, ele dá um passo pra trás. Exatamente. Ele deu um passo pra trás. Cara, isso é de um gesto de humildade tão grande. Como quem diz, vai lá, né? Muito legal. Deus quer, Envia, né, velho? Deus quer mover em você, né? E é um cara que eu olho muito pro que ele diz, pra música dele, que mexe comigo, assim, demais. Juninho é uma das pessoas. Uma outra pessoa que, sinceramente, me influencia bastante é o Flávio. Né? A gente hoje é bastante amigo, assim, próximo. A gente conversa um bocado sobre diversas coisas. E uma outra pessoa que marca a minha vida ministerial, o início de tudo, assim, é o Tony Alves. Olha só. Foi o primeiro show, acho que um dos primeiros shows católicos que eu fui na vida. E que eu me impressionei com o que Deus fazia naquele homem, assim, do poder ministerial mesmo que foi confiado a ele, sabe? Eu não tenho proximidade, não conheço de perto. Eu lembro também quando eu me converti, aí eu também não conhecia músico católico, né? E um dos primeiros shows que eu fui foi o dele. Eu falei, cara, tem coisa boa mesmo Não, aqui, é doido da hora. demais. E eu, assim, hoje não muito, porque eu acompanho hoje católico pouca coisa, confesso. E é uma coisa muito positiva, eu acredito. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue filtrar o que é bom. A gente que é músico, que é chamado a viver ministério, Deus ele dá a gente a graça de uma peneira espiritual, que funciona da seguinte forma: a gente consome muita coisa, mas a gente não consome com prazer do que está sendo cantado, vivendo aquilo, a gente consome para aprender. Eu consumo muita coisa para aprender. E admiro o modelo de negócio de muitos artistas seculares, de olhar e dizer assim, nossa, esse cara foi muito sábio nisso aqui, olha isso aqui. Escuta sabe? tudo e retém o que é bom. É, cara, é sobre isso. E eu aprendi que toda arte é uma tentativa de tocar o coração de Deus, independente da função dela. A arte foi feita por Deus, né? Top Quem disse isso pra demais. mim foi o de Fábio num podcast. Digo pra mim, porque ele falou lá, mas foi pra mim aqui. Sim. Toda arte é uma tentativa de tocar o coração de Deus. E eu batizei que a arte é um quase 7. Ok? Toda arte é um quase 7. Quase 7 para na Bíblia é perfeito, né? Aham. Então toda arte é um quase 7, é quase perfeito. Tem um cara que eu Não tem acompanho essa- também, que ele nem é católico, é um pastor protestante, mas ele escreveu um livro, deixa eu ver se eu lembro aqui, o título é assim, A Arte é Deus, mas Deus não é a arte. É sobre isso. Ele falando, né? Ele fala assim, por exemplo, ele fala assim, o Mano Brown, ele foi o pastor na minha vida durante muito tempo. Ele ministrou a minha vida, porque ele é órfão de pai, né? O pai ausente. Ele falou, tinha que ter alguém que fosse essa figura paterna para me encorajar a viver na sociedade que eu vivia, e o Mano Brown assumiu esse papel. Quando ele for chamado por Deus, ele pode não ter sido aqui na terra, mas ele vai ser cobrado como um pastor. Existe um ministério sobre ele. Quando o cara nasce de novo, o que ele faz? Ele potencializa porque ele está dentro da vontade de Deus completa. Mas mesmo assim, o dom ainda permanece nele, ainda que ele não seja um pastor. Isso. E você falando a respeito de enxergar Deus, né, em todas as artes que você olha, você encontra ali a centelha de Deus. Tem um poema da Adélia Prado, que ela fala até quando ela tá na roda viva. O poema que ela lê é sobre enxergar Deus dentro de uma borracharia. Olha só, mano. E é sensacional, porque a pessoa espiritual, e ela começa a ler aquilo, e ela começa a chorar. Um poema dela, né, tendo essa visão. Então, assim, o cara que tem um ministério, ter essa percepção e essa visão, que força não ganha o ministério dele. Cara. E é isso, a gente precisa dessa visão. Tem muita coisa boa. Eu falo artisticamente falando, musicalmente falando, de letra não, tem muita coisa perversa. Sim. Tem muita gente que tenta cantar a sua realidade, mas que eu não posso trazer aquilo para a igreja. Sim. Não é a função. E não é a função olhar para aquela arte e viver aquilo. Eu não consigo. Muito do que eu escuto hoje é internacional, por exemplo. É indie pop, é alt pop, são coisas que influenciam muito a mim artisticamente, artistas que não são cristãos,
Mas é por essa facilidade, eu me percebo de conseguir ouvir e falar assim, que arranjo bonito. Uhum. Cara, como é que ele conseguiu usar dessa forma aqui? Peraí, deixa eu tentar. E aí eu vou lá e... Maturidade, mano. Exato. É, Nem todo mundo tem condição de fazer isso, né? Exige da gente um tempo de caminhada pra poder ter essa liberdade de isso eu não circular. recomendo, não, acho que não é exatamente isso. Recomendo não. É porque, assim, ó, a igreja é a casa de Deus, mas Deus não vive dentro de casa, não. Deus tá aí por fora, visitando. isso. Porque assim, a gente tá dentro da casa de Deus, a gente tá dentro da igreja, né? Convertido. Mas nem tudo que a gente faz é propriamente daqueles que são do Filho de Deus. E da mesma forma, quem tá fora também não só faz coisa que é do mundo. É um Faz... samaritano, né? Faz a caridade exatamente. ali. A gente precisa ter esse olhar aberto, atento ao que é de Deus, né? Uhum. Que de fato ele tá em tudo. Na borracharia, numa música que a gente não faz, nem entende como. Mas a gente compreende que Deus, ele abrange o mundo. Uhum. Né? Ele alcança todo mundo. Mesmo aqueles que nem sabem. Uma vez eu vi o cara falando assim, ó, foi uma notícia, né? O cara tava num assalto lá e fez uma criança de refém, a mãe começou a chorar, e no meio do vucu-vucu ele atirou na criança, a criança morreu. Aí a polícia caiu em cima, prendeu o cara e a mãe começou a chorar. E alguém tava lá e perguntou, cadê Deus? Numa situação como essa. Aí outra pessoa que tava lá respondeu, Deus tá no menino que sofre por ter tomado o tiro, na mãe que padece essa dor, se tem alguém que entende a Deus, Deus tá agindo em misericórdia no cara que atirou. Deus tá em todas as situações. É isso. Ele nos deu um livre-arbítrio pra gente decidir o que fazer, mas nos garantiu que estaria conosco, né? João 21 vai dizer, estarei convosco até o fim dos dias. Eu creio, me perguntava muito isso, né? Aí quando é que tá Deus nesse tempo de pandemia? Tem até um livro de um padre que veio aqui, Padre Douglas Pinheiro. Sim. A gente trabalha junto, a gente tem uma... A gente trabalha também nos cursos do padre, né? A gente trabalha no marketing por trás ali. É mesmo, velho? O padre é um machado de Deus. Eu dei uma funçada, tá ligado? Porque eu falei, eu acompanho muito o Padre Douglas, velho. É um machado Eu de acho Deus que é na minha vida também. um dos caras que eu mais absorvo conteúdo, ele e o Padre José Eduardo. Aí eu vi, ele tava gravando mesmo os cursos, e eu vi o cenário de fundo. Aí fui dar uma funçada, achei vocês no mesmo lugar. Eu falei, esse povo aí tá no mesmo, tá no mesmo rolê, velho. Tem um trabalho junto, e de fato é pelo reino. É pelo reino que a gente faz com o padre. Alcança muita gente. O ministério do padre é muito tem que chegar, velho. E se a gente puder ajudar. Sensacional, cara. É muito forte, assim. Mas daí é da produtora que você falou? Não. Aí é uma outra parada, daqui de São Paulo mesmo, Barueri. Junto com mais 4 amigos. Uma outra produtora. É, uma outra produtora. E a gente faz esses trabalhos acontecer. O padre vem que tem um conteúdo muito denso, muito profundo. E a gente transforma isso de maneira prática, chegar nas pessoas, né? Um dos cases de sucesso que a gente tem é o mapa da liturgia. Sim. Pronto, aí foi Pancada. o nosso bebê de ouro, nosso bebezinho, sabe? A Véi, gente tem muito carinho pelo trabalho. Vocês também... Pra mãe da Esté que acompanha muito. Não. Vocês são ligeiros, hein, velho? Nossa, a gente bom, tem que cara. fazer. Cara, eu entendi uma coisa no começo da minha conversão. Eu sou 880. Você já viu esse ditado? Sim. Do 880. Sim. Ou eu não vou dar nada, ou eu vou dar tudo. Então eu escolhi viver inteiramente pra missão, porque eu falei, cara, se eu estiver muito imerso ali, eu vou dar tudo. Se eu for um cara que dá quando eu tiver, eu não vou dar. Eu sou um cara intenso. Então, ou eu vou aprender e vou me dar de uma vez, ou não tem como. Então, hoje, tem algumas coisas que eu faço fora do reino de Deus. Eu tenho uma formação de web designer, né? Eu trabalho fazendo algumas coisas nesse conteúdo. Inclusive, no Padre, eu sou o design web do projeto. E, cara, todas as vezes que eu faço alguma coisa fora, me inquieta. Deus me inquieta de dizer, não precisa disso. Olha só, mano. Eu tenho um projeto que, cara, tem me doído muito. Hoje, por conta de grana, eu continuo fazendo algumas coisas. Você fala de música e tal? Não, música não. Música eu só faço. Mesmo. É de web mesmo, é. E eu falo, Deus, me tira disso aqui, cara. Isso aqui não tá mais dentro da tua vontade. Olha só. Eu tenho chorado esses dias pra Deus, sabe? Deus, abre uma porta no padre. Eu disse pra ele esses dias, cara, se você quiser, eu fico só com a música com o padre. Eu dou minha vida. Cara, a gente ama. E o trampo do padre é uma parada que a gente não faz 100% ainda. Porque a gente não dá 100% do nosso tempo para com. É um job à parte, né? Vamos potencializar, tem como fazer? Vamos. E a gente arruma um tempo que não tem como. Eu procuro, às vezes, na minha agenda assim, eu falei, cara, como é que eu consegui fazer isso aqui? Tipo, a página do padre, eu terminei, ele estava terminando de fazer. Da última live, eu estava terminando de editar a página do mapa da liturgia que entra no ar. E eu rachando de rir. Falei, gente, como é incrível. Porque é duro, mas dá prazer, sabe? Sim. Aquilo que é de Deus nos dá prazer, no fim das contas. Mesmo na dificuldade, né? Acho que até no podcast você sente isso de cara. Exato. Tem dia que é muito difícil, mas no final dá aquele prazer de... Eu faria de novo.
Ó, semana que vem eu tô aqui de novo. Realiza, né, mano? É, cara, porque não é sobre... É sobre deixar um legado. Eu acho que Sim. minha busca nesse mundo é deixar um legado. Eu sou fruto de um legado. Alguém caminhou até a mim e dizer o quê, ó, daqui pra frente é você. E eu me sinto na obrigação de entregar pra alguém e dizer assim, ó, toma aqui, daqui pra frente é você. Retribuir, né? Eu preciso, eu sinto uma necessidade de deixar uma marca. E não é uma marca minha de, aquela música do Igor ficou eternizada na vida das pessoas. Não é sobre isso. É de fato facilitar a vida de Deus para alguém. Cara, a Dina Reis é uma pregadora de Goiânia, eu estava no congresso há muito tempo atrás, eu lembro como hoje. A gente está vivendo esse tempo. Ela pregou um negócio que eu não compreendi naquele dia. Ela disse assim: chegará um tempo onde a gente só vai tocar nas pessoas, nós, cheios da presença de Deus, iremos tocar nas pessoas. E as pessoas receberão o Espírito Santo. Não se precisará orar no Espírito. Cara, a gente vai encostar. A gente vai chegar perto, Deus vai fazer. E eu tenho visto esse tempo, cara. De gente ungida chegando perto, num abraço. Osmose. Deus fazendo. E eu vejo que isso é fruto de uma necessidade. Então, deixar um legado no barco, no meu ministério, é dizer assim, olha, vale a pena caminhar com Deus, né? Vale o céu. E mais do que isso, cara, eu quero facilitar para você. Eu não quero que você comece do zero. Não, toma aqui, vai daqui para frente, sabe? E faz com que mais pessoas sejam alcançadas como você foi, como eu fui, né? E é isso que os apóstolos fizeram. Sim. Eles deixaram um legado. Um padre me dizia uma vez algo muito forte lá em Caruaru. Padre Jean Lucas, santo de Deus, cara, santo. Ele, o que é que mostra que, de fato, o que Jesus pregou não é uma mentira? O que é que nos faz compreender tudo aquilo que Jesus viveu não é uma mentira? Cara, não é a cruz, não é Jesus ter morrido numa cruz. Ele dizia, são os apóstolos terem dado uma vida por ele. Não é, mano. Porque ninguém morreria por uma mentira. Jesus acreditava na sua Demais, causa. né? Mas e os apóstolos? Paulo, que não teve uma experiência pessoal com Jesus, assim, Sim. Pois é, igual os Foi. 12, né? Por que ele deu a vida, cara? Por que ele morreu por Jesus? Né? Se não foi de fato porque ele acreditava na verdade, né? O que nos convence, cara, não é uma viagem da nossa cabeça, não é uma doideira que a gente pega. Cara, é a verdade. Sabe? A verdade do que a gente vive é o que nos convence. E é isso que precisa continuar convencendo as pessoas. A minha música precisa convencer as pessoas pela verdade, o que o padre faz, o que vocês fazem. E eu acho que essa é a luta, sabe? De entregar coisas de verdade. A gente precisa fazer isso. Então, a gente comentava até antes, né? A respeito da... Tentar ver a sua percepção do que é um músico e do que é um cara que tem um ministério. Né? Porque dentro da igreja pode se confundir isso também. A pessoa ali tava tocando no mundo e ele acha que ele vai ter um processo ali dentro da igreja para fazer música também. Quando simplesmente não é só disso que se trata. É de deixar esse legado, de passar aquela verdade daquilo que você tá vivendo. Porque senão você pode esvaziar um ministério que foi te dado, mas você coloca ele de canto e você só faz simplesmente música. Ou seja, você é um artista dentro da igreja e não um ministeriado, que vai tocar o coração das pessoas através daquilo que Deus te deu, né? E você vê que até em termos coloquiais, existe uma distinção, banda e ministério. Se existe isso, é porque tem um porquê, né? Exato. Isso eu creio que, assim, um preconceito que eu tinha muito no começo, né? Só abrindo um parênteses pelo que você disse, eu não gostava de dizer que eu era artista. Você é artista? Não, eu sou só um missionário católico, sabe? Mas, no fundo, eu sabia que eu era artista. É que o artista, ele é fruto de uma expressão de arte. Sim, né? Tem uma arte por trás. Como a gente tava falando, né? Só que aí qual é a grande diferença? É o artista que é missionário. Exato. Ou seja, que ele entende a necessidade daquele momento. Eu sei fazer diversas coisas, mas o que é que me impede naquele momento? O músico, às vezes, quando ele vem do mundo, ele vem cheio de técnica. Ele vem cheio de gíria, cheio de, sabe, das malícias ali, de tocar, de fazer, de querer aparecer, de que eu tenho que tocar desse jeito. Só que na igreja, inclusive na igreja, né? A gente não precisa disso. Deus não quer músicos de virtudes. Deus quer gente disponível. O que, para mim, a principal diferença de um ministeriado para um músico, e se é que eu posso separar essas duas coisas e posso aqui nessa função, é de que o ministeriado, ele tá indo ali cumprir aquilo que Deus quer. Ele consegue entender o que Deus quer dele e vai cumprir aquilo. Né? O músico, às vezes, ele vai para... Ele leva a técnica, né? Ele põe a sua técnica a serviço. E o que gera, pelo menos na minha vida, eu posso falar com base nisso,
O que gera para mim, o que me faz ser ministro é, primeira coisa, uma experiência de Deus. Antes de servir a Deus, Uhum. antes de ser um servo, de ser músico de Deus, eu sou filho. Né? Eu conheci Gênesis. E eu sei o que me diz em Gênesis, que Deus me fez a sua imagem e semelhança. E aquilo me faz garantir de que Deus me quis. E de que eu sou filho de Deus independente da função que eu exerço. Top Se eu estou demais. limpando o banheiro, se eu estou sentado por trás de um bastidor de um podcast. Cara, eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Compreendi isso? Beleza, vamos pro passo 2. Eu acho que é aprender a servir. Maravilha. Eu posso saber tocar muito, mas se eu não aprender a servir, eu não sirvo para Servir. tocar, Nossa, muito bom. né? E aí, é de que forma que eu vou aprender a servir? Eu já chego fazendo o que eu sei de fazer. Não, cara. Vai onde ninguém quer ir. Uhum. Eu lembro de quando eu comecei a tocar na igreja, era uma coisa que veio muito forte no meu coração. Igor, vai onde ninguém quer ir. Janeiro de 2018, 16. Janeiro de 2016. Eu fui 22 vezes no cemitério cantar No cemitério, mano. cemitério, 22 vezes, cara. O porteiro já me conhecia. Igor, cantor do É, cemitério. Fui. E o padre ligava, Igor, você tá? Eu tô aberto, bora. Tinha uma missa de 5 da manhã, que era com o bispo lá no santuário, ninguém queria pegar. Tô aqui, uma vez no mês, opa. Tô aqui. Uma vez que me colocaram em cima de um trio elétrico pra cantar de uma cidade a outra, em cima de um trio. Uma cidade a outra não, um percurso de... Era Matriz, parte de Camaragibe. Nossa, eram 4 cidades, assim. Na estrada, uma carreata. Eu tinha que ir em cima do trio, uma chuva. Eu fui, falei, não vou. Cara, o que ninguém queria fazer, liga pro Igor, que ele vai. Era assim. Quem é do Marcelo sabe Acho que, disso. humanamente falando, falar assim, ixi, entrei numa roubada. Mas Não, pode ligar pro espiritualmente- Igor, que ele vai. Até hoje, cara. Tem coisa que me bota assim, que eu racho de rir. Não, pode ligar pro Igor que ele faz. Que demais. E mano. vou, cara, porque eu Bom entendi. saber, né? Bom Não, saber, de bom saber. verdade. A disponibilidade de servir, velho. Não é sobre o quanto que eu vou ganhar, o quanto que eu vou ser visto, se vai ter um som bom. Nunca foi, pra mim, nunca foi sobre isso. Que demais, Igor. Mas é o que a gente falava, né? O cara é artista porque ele sabe fazer uma arte bem, Claro, certo? sim. E quando você pega Paulo, ele falava bem, era bom na oratória. Daí ele pega a arte dele e fala, Senhor, agora eu coloco à tua disposição. Isso. A Se minha quiser arte eu usar coloco isso, pra ti. usa. Se não quiser usar pra outra coisa. Use. Vou continuar aqui a serviço, esperando alguma Pois é. coisa. É, mas é o que você tava falando. A definição de quem você é não se dá pelo serviço que você presta. Nunca. Não é? Então eu descubro quem eu sou e eu sou filho de um Deus que trabalha. E é como Jesus fala assim: eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. É E isso. se ele pedir pra fazer qualquer outra coisa, eu não vou ser definido por aquilo que eu tô fazendo. Eu acho que existe um complexo vocacional na gente, justamente porque você acha que você é a partir daquilo que eu tô fazendo. Então o Igor canta, eu não canto, o Igor é mais filho de Deus que eu. Nunca. Entendeu? Pelo contrário, às vezes quem tá ali tá tão mais aberto do que eu. Eu vejo, cara, eu digo até hoje, quem segura as igrejas de pé são as senhorinhas da Legião de Maria. Não é, mano? Nossa, apostolado. Véi, apóstolo da oração, eu amo aquela mulher. Tá ali, ó. Meu testemunho de fé é aquele. Quanto tempo que elas não estão ali? Aparecem, são vistas? Não, Uhum. não precisa. Mas sustentam uma paróquia no dedo aqui, ó. Firme e forte, né? Eu digo, cara, eu morei agora recentemente na paróquia lá em Maceió, que era das senhorinhas. Amo minhas senhorinhas. De verdade. A Eu veinha. cantava missa todo dia, ninguém sabia disso. Não era nem pra internet aqui. Não. Terça a sexta a missa era comigo, pode deixar. Fim de semana eu viajo pra fazer missão. Padre, terça a sexta a missa é minha. Vamos fazer. Cara, não tinha ninguém pra me ver, não era sobre isso. Eu amava servir no que me colocasse. Que demais. Aí, hoje você vai fazer, hoje você vai montar o som do seu... Bora. Vamos, só vamos. Tinha dia, vou lhe ser sincero, tinha dia que a gente não quer fazer nada, não. Claro. Nem cantar. Nem aquilo que a gente sabe fazer de melhor a gente quer. O nome disso é ser humano. É, cara. Mas isso não me tira a certeza daquele que me chamou. Eu sei quem me chamou e sirvo aquele que me chamou. Quando ele não quiser mais que eu sirva, eu vou continuar amando, Uhum. sabe? Porque Deus não me chamou para servir. Ô, mas Eu detesto essa frase. Ah, Deus me chamou para servir. Mentira. Deus me chamou porque ele te ama. Servir é uma consequência. É uma Porque consequência. assim, a gente vê que no início da conversão é muito comum ver a disponibilidade da pessoa, né? É a generosidade. disposição e a disponibilidade, né? Sim. Você tá disposto e disponível Tudo. o tempo todo. Na verdade, você faz muita coisa e ainda quer que chame pra fazer mais. Uhum. Mas a grande luta que eu vejo é você manter isso. Uhum. Pra muita gente, né? E aos poucos você vai ganhando ali responsabilidades maiores e isso vai te deixando mais distante do que ao servir. Você acha que E é um o risco. seu serviço vai ser só aquele grande e o E é um pequeno. risco que você começa a condicionar o seu serviço. Exato, exato. Aí eu só vou se for assim. Sim. Isso acontece, né, comigo. Demais aí. Quando a gente é tentação. chamado a fazer show, né? Eu tô viajando bastante fazendo show, é muito engraçado. Porque esse ano
Fazia muito show acústico, né? Violão e voz e tal. E esse ano a gente voltou a fazer, só que é nível Brasil, show com banda. Aí você fala, cheguei no patamar que agora eu posso escolher. Cara, e aí, assim, eu tenho vou dizer é uma condição pra gente fazer com banda bem feita. Uhum. Então, eu falo, ó, eu posso ir com a banda completa, que é isso aqui, mas eu posso ir o violão e o baixo, que é isso aqui. Mas, assim, eu preciso de pelo menos isso aqui pra fazer. Uhum. E aí Deus é muito, muito generoso, porque chega um lugar que não tem a metade do que eu pedi, aquilo ali. É senão você não consegue entregar também, né? E a Liz Maria falou assim, tudo bem, não é o que você queria, não é o que você pediu, mas você vai fazer? Você vire. E aí eu falei, Deus, do jeito que me pediram, eu não vou conseguir fazer, não. Mas eu vou fazer. É disponibilidade, né? Sabe, é o que capa aquele momento. Ah, não dá pra fazer com banda, não dá pra fazer um voz de violão aqui? Uhum. Ah, tô em lugar que eu fui tocar que tinha um som gigante. Um ministério absurdo. Eu tive pena dos meninos e falei assim, gente, eu vou precisar que vocês desliguem o som agora. Meu Deus. Vocês sentem ali embaixo. Vai ser eu, violão e voz sem som. Que demais, mano. E pode ter É certeza que entender. Deus faz. Deus Vai fez. focar, velho. Nossa, legal. Cara, eu não me impeço de fazer aquilo que é de Deus. Porque é isso que ele move em mim o que ele quer. Uhum. E não tô nem aí porque vão pensar nesse ponto. Mas é isso, me perguntam muito uma parada falando desse assunto. Ah, Igor, cara, eu tenho muita vontade de servir a Deus, mas olha, eu já tentei diversas formas e não consegui. Então você tentou errado. Você tá tentando como? Me explica. A Messi é grande, meu amigo. Tem É. espaço. Não, eu gravei peraí, amigo, você gravou o quê? Calma, irmão. Você tem paróquia? Você tem algum grupo? Você serve em algum lugar? Você menos ainda. Você serve na sua casa? Uhum. Você consegue lavar um prato sem reclamar? Você consegue passar uma vassoura? Isso é serviço, tá? Submissão, né? Olha pra Davi, cara. Olha pra história de Davi. Demais, mano. Quando Deus quiser, ele vai me levantar, saca? Quando ele quiser, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado. É pra cuidar de ovelha? Vamos cuidar de ovelha. Mas se ele quiser me botar pra outra coisa, eu tô aí. E ele foi eleito ali. Naquela situação. Me colocou pra cuidar de ovelha, foi lá, chamou, não é nenhum desses. Tem mais algum filho aqui? Ah, mas tem Davi. Ninguém quer saber dele, não. Davi é coitado, é meu caçula. Ih, nem presta. E me chama Davi lá. E aqui é que Deus, aqui é Samuel falando, Deus viu o coração de Davi. Uhum. Samuel foi guiado até aquele outro lugar pelo coração de Davi. Davi foi um cagão lá na frente, foi um monte de coisa errada. Mas Deus o elegeu. E ele cara. reconhecia também depois, né? Isso. Banga é isso aí. Ele É o cara que saiu com a mulher do amigo, mandou matar um amigo, mas ainda é conhecido na Bíblia como o cara que tem um coração segundo o coração de Deus aí. Ele reconhece, né? Sabe, quando Deus vem, ele se quebranta. Ele Ralph foi Fellenberger. Jesus, filho de Davi, Não é, gente. brother. Como é que a Bíblia fala desse jeito com um cara desse, sabe? Cara, eu lembrei de uma música sua que eu tava vendo, que é Jesus, eu tô tentando, me ajuda. Essa música é épica. Quando eu olhei isso, eu falei, cara, que oração sincera. Que no meu coração brota muito isso, sabe? Daí eu falei, é isso, Davi tá cagando todo, tá? É a música do Igor, isso daí? Daí ele pega e fala, Jesus, eu tô tentando, me ajuda, pedir ajuda nessa. Essa música é verdade. E é isso. Quando eu gravei esse trabalho, foi muito engraçado. Fiquei me perguntando, você não tá ligando que o povo vai pensar de você, não? Não. Não. Mas você vai cantar uma música que fala, tô tentando, Jesus me ajuda? Não tem nada demais. Eu falei, não. Isso vai dar bom? Não sei, eu não tô falando pra dar bom. Eu tô fazendo porque Deus me pediu. Tem tanta música que eu nunca É um gravei. salmo, né? É. É um salmo, mano. Tanta coisa que eu nunca gravei. Esses dias foi engraçado, que o marido da Sandy, o Lucas Lima lá, ele Sim. foi pra academia, aí postou a música, tô tentando, tipo, malhando. Aí, hoje virou um meme em alguns lugares. Aí, depois uma menina famosa, uma blogueira aí, tava estudando pro Enem e tal, e postou, tô tentando. Então, às vezes aparecem uns doidos desses. Olha só, Mas mano. Que usa a música como meme, né? Mas é, É cara, verdade, eu achei muito isso sincero. é sincero. É o que eu queria dizer naquela hora, era o que Deus queria falar de mim também. Já que tá no jeito aí, você podia mandar Vou pra nós fazer. ver, né, velho? É bem Legal. pequenininho. Não posso parar, não vou interromper aquilo que o Senhor sonhou pra eu viver. Eu não vou parar, nem vou interromper aquilo que o Senhor sonhou pra eu viver. Eu tô tentando, Jesus, me ajuda. Eu tô tentando, Jesus, me ajuda. Eu tô tentando, Jesus, me ajuda.
Eu tô tentando, Jesus, me ajuda. Eu tô tentando, Jesus. Só isso. Consegue Nada demais. demais, né, velho? Muito bom isso. Muito bom. Ô, Igor, e a gente vê assim, como às vezes a gente sai pra pregar, vai em diversos lugares e você chega em ambiente que tá acontecendo algum evento, alguma coisa, e você percebe de forma muito triste a ausência desse tipo de consciência, tá ligado? Mas um espírito estrelístico, empregadores e tal. Cara, eu fico pensando assim, o que a gente pode fazer pra ajudar nesse sentido, tá ligado? Porque assim, é claro, a gente não vai julgar a conversão de ninguém, mas faz isso é falta de conversão purinha, mano. Não é possível que o cara não tenha essa sensibilidade, essa percepção de entender que já se perdeu. Já... E eu falo assim, de mim, não falando terceirizando, não, todos nós, né? Sim. É até porque a gente tava lá na gravação do DVD do Flavinho e via você lá com a galera, né? No meio Tá do com o povo. Matar e tava sentando no chão lá, cantando com a galera. Mó festa, cara. Mó legal aquele. E a Gildinha toda metida lá, porque você não tava no chão, não, velho. Cadê minha cadeira que o Flavinho prometeu? Sentei ali. Foi muito Que da legal hora aquilo. demais, Amor, mano. tava sem dormir ali, que eu tinha vindo do Nordeste. Meu avô foi de madrugada. E aí fui pra casa, não dormi, virei assim, fui virar. Cheguei em casa assim, morto, nem consegui. Dormi no carro, apaguei no Uber de volta. Olha só. Tava comigo, você falou, irmão, eu não tô falando nada com nada, deixa eu dormir aqui agora. Mas Ô, é isso, é doido. E agora, o processo de composição, como é que ele se dá? No meu caso, é uma experiência No minha. seu. Cara, todas as músicas que eu fiz até hoje, elas são frutos de uma oração. Não é uma regra. Mas todas eu acredito que eu fiz Mas até você hoje. vê a letra, parece que é isso, mas ele tava lá no quarto dele rezando e ele botou uma melodia nisso aí. Isso, é Só com a sincero. verdade, Isso aí. Fala muito, você é o cara que fala muito, não sei o que Deus, não sei o que Jesus. Eu falei, eu tava rezando, saiu isso aqui. Tava conversando com ele, né? Mas você não ajusta depois, não? Eu falei, não sinto necessidade. Nunca senti, né? O Nordeste era conhecido na minha cidade como cantor de música cantor de sofrência católica. O Igor canta sofrência católica, eu rachava de ir. E após a adoração, não, porque você canta, parece que você canta a minha intimidade. Eu falo, não sei se é a sua, mas é a minha. Eu te garanto que aquilo é a minha intimidade. Que demais, velho. Tem algumas coisas que surgem. Não, na verdade, eu acho que nunca lancei alguma coisa fora daquilo que eu construí no secreto. Mas tem algumas músicas. Só não senti a necessidade de lançar ainda. Já fiz música em diversas situações engraçadas. Mas as que saíram e que o povo reza até hoje são músicas que nasceram. Tem músicas que nasceram no dia que eu fui gravar. Eles bota pra gravar uma música aí. Você vai gravar o quê? Doideira, não sei. brother. Mas canta aí o que você vai gravar. Não, só abre o microfone e violão. Bota Deixa da rec espírito. aí. 3, 4. A música saiu. Meu Deus Eu do céu. posso ir além. A música que eu tenho que ela nasceu desse jeito. Essa eu já ouvi também. Ela nasceu. Aquilo que você escuta é da gravação. Meu Deus do A céu. música que foi feita. Não tem jardineiro mesmo. É uma música que eu vomitei ela. Peguei o violão e. Aí eu falei, nossa, peraí, deixa eu gravar. Aí eu botei, gravei. Demorou uns dias a gente. Uma que eu ouvia e eu ouço muito ainda é Reconstituir. Reconstituir é doido. Ela foi uma. Eu peguei de um amigo, né? Na verdade, assim, tinha um cara que eu morei com ele um tempo, Diego, que ele sofria de algumas situações de depressão, tal, enfim. E o Diego, ele rabiscou no caderno a letra, assim, dizia assim: Senhor, hoje eu vou me ajoelhar e fazer uma oração. E riscou 2 outras linhas. Eu peguei aquilo e falei assim, cara, o que o Diego queria dizer com isso aqui? Meu Deus do céu. Aí eu sentei com o caderno dele e falei assim, Deus, o que é que o Diego queria dizer? Me fala. Tipo, eu quero ajudar ele a falar isso aqui. Aí eu calei a boca e cantei a música. Véi, espiritual, mano. Foi. Quando ele chegou, eu cantei pra ele assim, ele falou assim, cara, era tudo que eu queria dizer, eu não sabia como. Foi muito engraçado, assim, mas reconstitui intenção. Você vê outra força da arte, né? É. A capacidade de trazer à tona, né? E tornar, de alguma forma, perceptível aquilo que tá muito escondido dentro Tá da entre gente. linhas ali. A gente não consegue Eu expressar. acho que parte daí. De ministério não é nem de música, cara, é de oração. Sim. Eu percebo que Deus me deu um dom de rezar. A música é o meio que Deus usa para que eu reze. Mas minha é muito claro. Tem uma irmã que reza muito por mim, que eu tenho uma gratidão, umas irmãs intercessoras que, nossa senhora. É isso que eu tava pensando aqui. Você tem um umas exército aí na freirinhas- retaguarda, hein, meu Tem amigo? umas freirinhas que é embaçado, velho. Umas freirinhas que me ligam assim. Deus falou, isso. Amém, Jesus. Glória, eu amo essas freirinhas. Aí uma vez assim, olha, eu tava rezando com as suas músicas, cara. E Deus me dizia que ele me chamou você pra música. Aí eu gelei, né? Isso aqui em São Paulo, uma freira que eu tinha muito tempo que eu não via ela. Aí Deus chamou pra oração, meu filho. Olha, o
que você reza vira música. É impressionante. E eu lembrava, de fato, as minhas músicas, tem coisa que não virou música porque eu não quis. Que eu tipo, virou naquele momento aí, vai gravar isso aqui? Não, não precisa não. Isso aqui não é pra. Não, isso aqui é pra agora. Esquece isso aí. De gravar. Não. É pra aqui, é pra esse momento. Acabou, nem lembro. Tem gente que ficava até com raiva de mim. Na comunidade, quando a gente ia rezar, a gente rezava muito na sala, eu montava a plaquinha de áudio, computador e botava o microfone pra recar. Porque sempre saía música. Então tem muita música que eu nunca lancei que foram feitas nesses dias, assim. Era fruto de oração mesmo, de ministração. A gente foi uma vez foi agora em Aracaju, em Sergipe, cantar numa missa. No fim da missa, o padre começou a ministrar. Onde é que estão os seus profetas, Senhor? Que se levantem os seus profetas nesse lugar. Eu viajei e fiz uma música. No meio da ministração do Na padre. ministração do padre. E a gente cantou, no final o padre falou assim, meu filho, essa música é de quem? Eu falei, nossa, acabamos de fazer. Meu Deus. Sério? Ele falou, sério. Eu falei, meu ministério, é onde eu confio, meu ministério é de oração, não é de... No momento, isso aí É demais, velho. é o espírito agindo. É. E às vezes a gente ia rezar e a gente percebia, sabe, assim, a necessidade de alguém que tivesse essa ousadia de fluir no espontâneo. Mano, o ambiente fica denso quando alguém começa numa pegada dessa, né? Eu lembro das nossas orações, por exemplo, lá na Palavra Viva, por exemplo, a gente começava a rezar e alguém do nada começava... era um mover do espírito, mas cantar na linguagem do espírito ali, sabe? E aí a partir disso ia saindo letra, ia saindo... É isso. É isso. É bem por aí. O que eu faço muito depois é adaptar a melodia. Então eu mexo muito. Por exemplo, agora eu regravei, reconstituí com o Flavinho. Foi? E a gente refez toda a melodia. A música é outra. Se você escutar a música que a gente fez com o Flavinho. Eu não vi, não. É um negócio muito... Tem até um rap na música, uma viagem. Que demais, mano. Tá bem assim, completamente diferente do que a gente fez atrás. Ô, Igor, você veio pra São Paulo por conta do ministério pra trabalhar? E isso, na realidade, foi um convite de Deus, né? Eu morava com o padre na pandemia. E aí um dia ele acordou e me indagou. De, meu filho, você não pensa em ir pra fora, não? Eu falei, padre, eu já pensei, mas sei lá, acho que Deus não quer isso de mim, não. Aí ele começou a sonhar comigo, mas se Deus quisesse, você queria ir pra onde? Eu falei, eu iria pra Minas Gerais. Ele, por que não São Paulo? Só porque São Paulo não conhece muita gente. Minas Gerais tem uma galera, já fiz algumas coisas lá, tudo. E aí ele falou assim, pois bem, faça a experiência, né? Reze pro sinal que Deus quer de você. E eu entendi que Deus queria me levar pra algum lugar. E a compreensão que me dava era de que, tipo assim, eu já tinha alguns convites pra tocar aqui em São Paulo, Sul, na região também do Centro-Oeste. Só que por conta de passagem aérea ser muito caro do Nordeste pra cá, as pessoas desistiam de levar. E disse, caramba, talvez seja um passo que meu ministério precisa, né? Mas assim, Deus me deu um motivo maior, né? Eu quero entender de fato se é só por isso, se é uma vontade minha, se não é, se não for, vai abrindo as portas. E aí, cara, foi muito engraçado. Deus abriu as portas em dezembro de 2020, eu comprei a passagem para Minas Gerais, me mudei em abril. Aí passei 4 meses, só que eu vim para São Paulo todo mês. Você teimou, você teve que ir lá, né? Eu tive que ir, eu tinha uns amigos mesmo lá que iam me ajudar muito. E eu precisava também conviver com eles. E só que eu vinha pra cá todo mês. Passava 15 dias aqui e voltava 15 dias. Eu falei, não, véio, não dá mais. Aí tomei uma decisão, vou morar em São Paulo em agosto. Quando eu falei isso, tipo, eu falei isso no começo de julho. No fim de julho, Deus me conseguiu um trabalho aqui em São Paulo. E eu tive que ir morar em agosto. Aí vim morar em São Paulo, fiquei nesse trabalho até julho desse ano. Era um trabalho que era meio híbrido assim. E aí eu conseguia linkar a missão com o trabalho. Em julho, Deus me tirou do trabalho e falou assim, ó, sai, foca na missão, eu vou te dar outras coisas pra você fazer aí que são pro reino e é isso. E aí tô vivendo. A providência Você vê que existe um mover pra facilitar a sua locomoção, por exemplo, você morar em Guarulhos, cara. Olha só, tá perto do aeroporto, né, Já é sensacional, né? Tá ali, ó. Alguém confirma essa dimensão aí? Dá um glória, por favor. Você tem a ligação com o barco. Cara, eu tô procurando casa pra alugar mesmo. Assim, Guarulhos é maravilhoso, velho. Você não viu como esse lugar é lindo? Você tá procurando? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos. Olha só, pertíssimo do aeroporto. Talvez Guarulhos é um pouco longe da minha realidade lá. Porque eu vivo muito ali em Perdizes, Barra Funda, a região ali. Vou bastante. Zona Leste de São Paulo, meu Deus. Tô indo demais até. Na Zona Leste? É mesmo? Tem alguns shows que acontecem por lá. E também algumas missões, né? Algumas paróquias que eu vou pregar, ministrar, Zona Sul também. E aí, Barueri, ontem mesmo, eu fui ministrar uma paróquia lá na Zona Sul, em Santa Amaro. Cara, eu saí de casa 3h30 da tarde. É, isso mesmo. Eu voltei pra cá, cheguei em casa, era 11h40 da noite. Tipo,
11h30, a missa era 7h30. Uhum. Acabou 10 horas, eu cheguei em casa às 11h40. Falei, nossa senhora, tipo, é muito distante, é. Cheguei morto de cansado, assim. Então, o déficit que a pandemia naturalmente causou já se desfez? Já tá... Cara, a pandemia não me deu déficit, não. Eu falo de Ah, no missão, sentido de... De ID, né? É. Mas assim, eu trabalhei até mais na pandemia, porque eu tava indo nos hospitais, né? Eu cantava missa diariamente também na casa do padre lá. Tinha um projeto. Aí você morou com o padre, você tava falando? Morei. Mas que pegada foi essa? Ué, ele tava na casa dele sozinho, morava numa outra casa. Na pandemia, falou assim: vem pra cá, tem um quarto aqui. Né? Tipo, tô morando sozinho. Na pandemia, você tá com a missa todo dia. É a pegada da comunhão mesmo. Vamos evitar a Covid. Né? Tipo assim, vamos facilitar a sua vida. E além disso, também a minha necessidade. Eu tava com muita necessidade de acompanhamento espiritual de mais perto. Então, o padre sempre foi um pai. Você morava só? Morava numa outra casa, no mesmo bairro. Era tipo, a 5 minutos. Uhum. Já morava quase um ano. Há um ano, na verdade. E ele falou, não, vem pra cá. Né? Vamos dar um jeito aqui. Aí tinha um quartinho no fundo, eu montei um estúdio. Montei o estúdio, ele montou? Montei um estúdiozinho, montei um lugarzinho pra dormir também. E aí morei lá. Uhum. Né? Tinha Jesus todo dia. Me dava força pro padre na evangelização também. Umas questões que ele fazia fora dos hospitais e tal. E aí eu tinha um trabalho no manicômio em Maceió. No manicômio, mano? Eu ia uma vez no mês lá rezar com os doidinhos. É mesmo, velho? Deus fazia demais ali. Conta um pouquinho pra nós desse rolê teu aí. Deus fazia demais. Tem uma amiga, Mara, que ela é enfermeira de um manicômio lá. Né, de um hospital psiquiátrico, né? Que é assim que chama. Uhum. Perdão, Mara, se eu falei errado. E daí ela falou assim, que eu tenho necessidade de evangelizar essa galera aqui. Aí minha cabeça, como é que ela vai evangelizar os caras? Tá aí uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Aí eu fui. Ela falou, você tem coragem? Eu falei, ué, tem. E sabe o que era engraçado? Chegou uma época que eu ia de SAMU, velho. Era muito massa. Então os caras paravam na minha porta, você ficava preocupado já de o que tá rolando aqui? Era eu entrando no carro da SAMU com violão. Tá louco por Jesus. E ela, eu já apanhei, viu, bicho? Uma vez eu entrei na aula feminina, assim, tinha muito doida, virou. Assim que eu entrei, velho, passei o botão na minha cara. Pá! Receba. Aí eu. Mara fez, meu filho, é leve, né? Sei que eu falei, como é que eu vou levar um tapa desse na cara? Deu outra face. Mas de fato era. Cara, eu nunca fui tão amado por Deus como ali dentro. Meu Deus, Eu velho. nunca fui tão amado por Deus como ali dentro. E você via, o grupo E acontecia. eles paravam assim pra ouvir, então. O grupo acontecia com os mais. Mas aquele. Como é que fala? Não sei como é que fala. Não, né? eram os que estavam em melhor fase de tratamento. Né? Aham. Eles eram levados pra uma Mais sala. contido e tal. E só que chegou uma época que houve uma necessidade de alcançar o hospital inteiro. Então a gente. Você é só? Não, era. Eu ia Você, o violão e. Eu, violão e a Mara. Que ia me dar uma assistência de, olha, Mara. nessa sala aqui. É assim, assada, nesse pavilhão aqui. E como que é a recepção dele ali, desse momento deles? Como envolve música, é massa. É, né? Só que eles começam a pedir umas paradas muito, muito doidas, né? Vai tocar não sei o que hoje. Eu rio, né? Dá um sorriso. Mas sabe o que me impressionava e me impressiona muito? É de que quando você começava a falar de Deus, eles paravam. E te ouviam. Gente, eles ficavam em silêncio, ouvindo assim, ó. Olha só, mano. Tipo, mesmo na crise. Aquilo me tocava todas as vezes que eu ia. Mesmo na crise, quando a gente começava a falar de Deus, eles faziam assim. E não era um grupo demorado, porque justamente... Não tem como, né? Não tinha como. Mas era um grupo de oração real. Eu orava no Espírito. Né? Tinha um louvor, a gente pregava a palavra, e depois a gente clamava no Espírito. E, gente, era impressionante a parte do clamor no Espírito. Porque muitos estavam ali dentro de uma experiência de Deus. Meu Deus do céu, hein? Sabe? Tinha muitos evangélicos e tal. E eu lembro de uma experiência de uma das pessoas mais improváveis daquele grupo de oração. Ela nem falava, menina, ela só vivia muito aérea, assim, sempre dopada. Quando a gente começou a ministrar, ela impôs a mão na mão de duas pessoas, abraçou, assim, começou a orar. E, cara, eu senti ali que Deus batizou aquelas duas pessoas. Eu senti. Que graça. Que Deus doido é esse, velho? Que vem do manicômio. Eu fico pensando, a pregação da palavra no lugar desse. Porque você fala, será que estão entendendo alguma coisa, né? Eu não sei como. Eles paravam, faziam louvor, eles agitavam. Quando eu gritava assim, ó, senta agora que a gente vai ouvir a palavra de Deus. Tinha os burburos, os mais conscientes ajudavam a colocar os outros lugares, sentindo autoridade de, olha só, mano. Era. Então, a gente começou com os conscientes, eles foram formados assim, né? E isso era engraçado que nunca eram os mesmos, né? Os conscientes eram sempre diferentes. Só chegou uma época que a gente percebeu que, poxa, o hospital inteiro tá perdendo de ter essa vivência. Pô, a gente escuta muito falar de presídio, né? É, de asilo. Eu ia no manicômio. hospital. E eu tenho saudade, assim.
Porque eu era muito amado por Deus naquele lugar, meu Deus. Né? E depois a gente fazia com eles, e depois eu ia outro dia, no mesmo dia eu fazia com as enfermeiras. Na pandemia eu fiz muito online com as enfermeiras. Porque imagina, nos hospitais psiquiátricos tem que lidar com Cara, Covid. você é um missionário mesmo, tá no sangue do Não, cara. Aí você pega e para assim, ó. Você pensa, né? Ah, do nada o Igor. E quando fala do nada chegou aqui, né? Aqui, famosão e tal. Mas da caminhada do que você é hoje, como homem de Deus. Fala assim, do nada. O do nada de Deus, né? De repente de Deus demorou 10 anos pra acontecer. Cara, isso são coisas que assim, tô contando aqui no podcast, né? Mas numa parada aqui, eu postava na internet que ia fazer. Não. Eu sempre fiz muito no meu secreto, porque era o que eu amava. É fácil quando a gente vai postar, né? Gente, tô aqui agora no centro Não é? psiquiátrico, a gente vai rezar. Não. Quantas vezes fui em casa de família rezar por gente? Sabe, recebi a mensagem de madrugada, digo, meu irmão faz cirurgia amanhã, você tem como vir rezar por ele aqui? Sabe? E eram experiências muito fortes, de gente que desacreditava de Deus. E a gente rezava e Deus fazia. Sabe? Às vezes, de nego que ia pra cirurgia, o médico não tem mal o que fazer aqui, não. Você já viu umas paradas Já. nesse nível, já. Então, hoje, o que eu vivo inicialmente é fruto dessa experiência. Mas, assim, é aquela coisa, né? Quem vê o rosto não vê coração, né? Uhum. Não sabe o que você passou por trás, que você vive. E eu não uso isso como uma estratégia. Você sabe quem eu sou? Não, cara. Eu continuo sendo filho de Deus. Tenho meus pecados, meus defeitos, minhas culpas, minhas quedas. É Deus te conhecendo, né, cara? É Cara, Deus sabe quem eu sou. E se ele me envia, ele sabe. Eu digo ele sempre direto. E sabe o que é mais doido pra mim? É porque eu nunca, não vou dizer nunca, mas assim, eu não tenho o costume de pedir pra ir pros cantos. Dificilmente acontece alguma parada nesse sentido. Você fala como? Cara, me leva pra. Deixa eu me estar nesse lugar aí com vocês. Ah, vai ter um evento? Não, cara, é mover de Deus. Uma coisa que eu voltei a escutar esses dias e a gente tava rezando. Eu acho aqui. até feio, velho, essa parada, viu? Alguém comentou isso, né? Foi nos podcasts, falou assim, Cara, isso não faça isso não, velho, é ridículo. A gente falava, né, ou então, tipo, cantar a bola, assim, ó. Você não pede direto, assim, esse tema aí eu prego bem, viu? Não, Vai, é sério. vai ter a ministração lá de novo. Fala, nossa, eu mando bem. E Deus já não tá agindo aí, né? E aí Deus começou a mandar. Só que eu rezava, meu Deus, você ainda quer que eu pregue? Era assim, Você quer que eu pregue? Então me envia. Eu calava a boca, tipo, no mês seguinte tinha. Aí eu falei, caramba, que doido. Deus, você ainda quer que eu cante? Então me envia. Eu só dizia pra ele, me envia, do jeito que você quiser. E às vezes, recentemente agora eu perdi alguns shows que eram bem interessantes financeiramente, né? E eu tava empolgadíssimo. Eu falei, nossa, vai ser bom financeiramente. Vou comprar Danone. Vou conseguir fazer umas coisas diferentes e tal. E aí Deus percebeu que meu coração tava no interesse de só ganhar o dinheiro daquele show. O que aconteceu? Todas essas datas que o dinheiro era bom caíram. O que eu acho mais interessante nisso que você tá contando é a capacidade de você ter a percepção o quanto foi bom pra você ter caído. Maturidade demais aí, né? É, maturidade, cara. Você poder analisar as coisas ali no real sentido mesmo do que Deus tá fazendo, o que ele vai fazer. Aquilo que era bom pra mim não deu certo, mas o fruto que Deus tirou disso foi muito bom. Eu tava falando isso ontem com os meninos Perfeito. na Crisma, né? Que a gente, o padre muito sábio, também viu a gente querendo aparecer e falou assim: se esquece aí de Deus, quer? Então toma uma turma de Crisma pra vocês cuidarem aqui. É isso aí. Aí, né, pegou, contando ontem, a gente falando ontem dos 7 dons do Espírito Santo, e a sabedoria é justamente isso. O dom da sabedoria é essa conexão que a gente tem com o Espírito Santo para ele nos mostrar a vontade de Deus nas realidades que, humanamente falando, não faz muito sentido. Pô, foi cancelado um show, velho. Eu ia ganhar o dinheiro, ia sair do sufoco. Como é que eu enxergar agora ressurreição através da cruz, entendeu? Não era muito claro. Eu falei, eu desisto, né? Semana passada foi a palavra final, né? De que não vai rolar, Igor. Eu disse, Deus sabe que eu preciso dessa grana, não sabe? Mas se não rolou, eu entendi. É que meu coração tava no dinheiro. Não tava na missão. Então eu ia fazer pra ganhar o dinheiro. Você me livrou de ser um ateu. Meu Deus do céu. Tipo assim, me foi claro. Eu não sentei pra falar isso pra Deus, né? Sim. Minha cabeça raciocinou e... Mas vale. E naquela conversa eu disse pra Deus assim, cara, você me livrou de uma... sabe, de uma apostasia.
É muito louco. Deus tá cuidando a todo tempo. E se você não tem. Para um pouquinho, Você acha silencia. que é? Você não percebe Deus cuidando de você. O podcast mesmo aqui, Igor. Tem dia que a gente fala assim: meu, tá muito difícil, velho. Mal correria, tem que trabalhar. Não tenho dinheiro pra pagar um negócio, sabe? Deus? Se é o seu mesmo que quer, então dá um jeito. Paga a conta do negócio. É isso. Aí pega e cai um estúdio assim pra gente fazer o negócio. E não é a parada de dizer o que Deus tem que fazer, não é isso. Mas é dizer assim, Deus, foi você que me chamou, não foi? Ou eu tô doido? Tem dia que eu falo assim, não. Mas espera aí, quem me chamou? Foi o Senhor? Eu quero responder meu chamado. Sim. Me dê condições. Se o Senhor quiser que eu responda dessa forma, se não quiser, pode me tirar, amigo. Não tem problema. Você vai me dar outra coisa. Uhum. Entende que aquela época a gente começou assim, mas a diferença do ministro para qualquer outra coisa, porque você pode ser ministro até num podcast. Sim. É saber quem te chamou. Exato. Quem te chamou é fiel. É tipo assim, se não for mais o senhor que quer que faça, por favor, afunde esse barquinho, porque Por favor. porque você me salva. Não deixa eu aqui, não, É velho. isso. O negócio é ter a percepção ali, cara. Porque Você vai percebendo as coisas. eu vejo que, pelo que você tá contando aqui pra gente, há muito tempo você vive meio que integralmente pra missão, pelo que eu tô entendendo. Isso. Tem Né? algumas fases da vida que eu precisei trabalhar Precisou com e outras tal. coisas. Hoje eu ainda corro com os freelancers por trás, mas a música é a minha principal renda. A evangelização, às vezes nem a música, porque tem dia que eu não saio de casa pra cantar, não. Eu vou pregar e é muito engraçado. Tem muitos lugares que eu vou e você pode ir? Posso. Quanto que é? Não tem quantia. Vê aí pra eu ir e voltar. E aí, o ir e voltar da pessoa, me possibilitou ir e voltar, o Uber deu mais barato e o voltar, sobrou o dinheiro pra comprar um leite ali. Sabe, a gente não é rico não, amigo, mas, cara, às vezes sobra a corda do dinheiro pra comprar a corda do violão. Sabe, às vezes eu ganho esse violão, eu ganhei num sorteio, tipo, um negócio mais improvável da vida. Tava explorado do Instagram, vi um sorteio, entrei, ganhei um violão que eu não tinha Olha condições de só. comprar nunca. Nunca, violão desse preço, assim, do nível que é e tal. Então, Deus é a providência, acho que você falou agora há pouco, né? Ah, meu Deus, olha para isso aqui é fruto de uma providência, esse estúdio aqui, o que a gente está fazendo hoje. E se a gente perde essa consciência da providência, a gente começa a se tornar Deus de si. Uhum. E a gente não é. A gente começa a achar que as coisas dependem do fruto do meu suor, somente, né? Ah, é só o que eu faço. Eu já caí muitas vezes Ou nisso. então você fala assim, eu tô fazendo, Deus tem que me dar tal coisa. Mas Deus, eu tô fazendo. Né? Um colega meu falava assim, da mãe dele, né? Que eu sempre no grupo de oração. E ela falou assim, não vou mais não nesse grupo. Daí a filha dela falou, mas por que, mãe? Eu falei, não, arrumou um emprego. Daí, tipo assim, ela arrumou um emprego e parou de ir. Ah. E ele falou, tá vendo? É muito doido, cara. É uma parada que é sinistra. Tem gente, eu tava postando no Twitter esses dias, eu falei, será que seu humor é condicionado à sua conta bancária? Porque a gente tem esse costume hoje. De, cara, tô liso, tô triste. Se fugiu do controle do meu braço, Tô triste. deu ruim. Ih, tô mal. Eu, às vezes, tenho essas crises de, poxa, Deus, queria tanto comer um negócio diferente, mas não tenho hoje. Quem não tem, né, velho? E aí a gente tem uma mania feia de murmurar. De assumir uma postura de murmurar. E é murmurar até da murmuração. É um nível que entra, assim, que é absurdo, né? De murmurar até da murmuração. Aí Deus mostra uns exemplos bem doidos na vida, assim. Eu olho pra baixo da minha janela e vejo um cidadão rasgando o meu lixo. E comendo. Eu digo, Deus, o que é que eu tô fazendo na minha Deus vida? do céu. Amigo, peraí. Fica aí, que eu vou te dar alguma coisa aqui. Então, Deus, ele sabe como fazer. O que eu percebo, eu tenho muita clareza, cara, que não só fui chamado por Deus, mas sou cuidado por ele. O que Deus me livra não tá no gibi. E eu consigo perceber. É isso que você falava, assim. Não é só olhar as coisas que Deus te tira como olhar de alguém que a vida não deu certo. Fiz isso aqui e não deu certo. Mas por quê? Uhum. Meu pai me ensina muito isso. Mas o que é que Deus quer dizer com isso? Às vezes, quando eu tô errado, eu me abro. Porque eu já escuto a voz dele interior dizer assim, sim, filho, mas o que é que Deus quer dizer com isso aqui? Vamos fazer uma leitura? Né? E essa parada de fazer uma leitura de tudo aquilo que acontece, cara, nos dá não só maturidade, mas nos aflora a intimidade. Porque intimidade não é só sentar e conversar com Deus no nosso quarto, né? Não é só chegar lá e orar, olha, Deus Pai, olha, eu preciso disso, me dar isso, olha, fala comigo. Não, é fazer leitura. É olhar para a nossa vida e fazer leitura. O que Deus queria dizer para mim com isso? Mas, cara, você olha pra Jesus, né? Jesus sendo crucificado ali. Quase não olhar e falar, cara, deu errado, olha lá, ó. E era o cumprimento de tudo pra salvação da humanidade. Um monte de gente não seguindo mais ele, falando, cara, ele deu errado. Mas ele já tinha falado que ia acontecer o cumprimento, né, daquilo. Imagina João. Como é que estava o coração de... A gente fala muito de Nossa Senhora, e era muito claro, né, que ela sofria no seu silêncio. Uhum. Eu fiquei pensando que João pensava assim, mas o que é que o Senhor quer dizer com isso? E ali do lado, né, cara? Sabe, o que é que o Senhor quer? Aí ele começa... Eu acho que ali para João começava um quebra-cabeça.
a juntar, né? João tem uma visão muito clara dele de que ele foi um grande dirigido por Jesus. Jesus conseguiu dirigir bem João. Foi um grande diretor espiritual. Sim, sim. E há um fruto na direção, né? De que é aquilo que falava, ele se antecipa o diretor, né? Uhum. Exato. Então Jesus se antecipou sempre, vão morrer numa cruz, ser crucificado. E João nunca retrucou a cruz. Pedro, pelo contrário. Sim. Mas, Senhor, que Deus o livre que você morrer numa cruz, Deus o livre, né? O demônio lhe tentar. João não, ele tinha uma sabedoria, ele percebia as linguagens. Não é à toa que lá em João 21, quando Jesus ele aparece pro Pedro no barco, é João que reconhece. Que reconhece. Aquele é o mestre. Uhum. E João era bom Docilidade, de né? leitura, Isso, cara. exato, Ele era bom de exato. sinais. Eu penso claramente que a intimidade de João para com Jesus O evangelho escrito por ele é o livro dos sinais, né? Cara, até... quando era feito por isso. De quem que ele tá falando? Pergunta pra João, perguntar pra Jesus, né? É. Que é por causa da intimidade. Cara, é um negócio assim que... É aquele que é o discípulo amado, que honra. Mas ele não se enchia de honra por isso. Uhum. Uma vez a gente fez uma série de lives falando sobre a vida dos 12, né? Daí, o último foi João. A gente encerrou com João. E o escritor, a gente pegou uns livros lá e o escritor falava que João ele conseguiu ver coisas que os anjos em glória não conseguiram ver a respeito de Jesus. Moral Por conta da demais. intimidade. Apocalipse é Isso. a visão de João, né? De Deus para com ele. Mas é isso, cara. Eu penso muito nisso, assim, de que quanto mais próximo de Deus, mais eu percebo que há coisas que eu não conheço, que eu não experimentei, né? Deus não é finito. Uhum. Né? Deus não tem finitude. E João, ele tinha isso muito claro para mim. De que Deus não tinha uma finitude. Né? E ele viveu eternamente um processo de parecer-se e configurar seu caráter de Cristo. É impressionante como João não deu trabalho depois da conversão. É impressionante. Não é, velho? Eu desconheço uma história de João de que João era um pior discípulo, era um perseguidor. Não, o João era o cara certinho. Sabe? Era aquele cara que você reclama em casa. Pô, escuta a história do Igor. Deus foi lá e mudou a vida dele. Eu, desde criança, eu sou de Deus e não tenho uma história bonita pra contar. Amigo, olha pra história de João. Né? Às vezes eu acho que Deus guarda algumas pessoas. Não tem o testemunho bagaceira, né? Não faz- precisa. Não precisa. É tão verdade que Deus permite que ele fique mais tempo na Terra. É, Não é, Marcos? tipo, não, todo mundo morrendo, tendo a graça do martírio. Pô, só eu que não vou, mas não reclamou, né? Então, beleza. Esse é porque o irmão é o primeiro a morrer. Não é, É o velho? último, né, cara? É muito É interessante. impressionante, impressionante. Que doido, mas a Bíblia tem seus mistérios, né? Aquilo que é de Deus. Impressionante. É muito louco a gente olhar o relato bíblico. Uma vez eu escutei o Olavo Carvalho falando assim: a gente tem mais facilidade de acreditar no que o William Bonner conta no Jornal Nacional do que o que João escreveu no Evangelho. É verdade. Não é? O William Bonner vem e fala, a gente bota crédito em cima. Agora João falou, Coisa que perdura. nenhuma tem proporção nenhuma com a outra, né? A gente é convencido pela persuasão, né? Não é, velho? Demais. É uma parada que... É o que os influencers fazem, né? Uhum. Persuasão. De, olha, eu fiz isso. Se é fulano quem disse isso, é verdade. Exatamente. Não, se fulano me disse, eu acredito, né? Só que por falta de intimidade com a palavra, a gente não consegue ser persuadido pela voz de João. Que quem tem é. João falou, amigo, pode ter certeza. Isso aqui quem escreveu? Não João? é, né, velho? Não, então tá certo. É isso aí mesmo. Você vê que a gente, infelizmente, vive a limitação de querer fluir pelos nossos sentidos, né? Porque o William Bonner, eu já vi ele. Vi falando, o João escrever e falaram que foi ele que escreveu. Aí você vê a degradação da pessoa humana. De agora estar condicionada a dar crédito àquilo que os meus sentidos podem alcançar. Ah, meu olho não conseguiu ver, não. Né? Eu não ouvi audivelmente a voz do João. Eu não toquei ele. Então agora, como isso foge dos meus 5 sentidos, então eu não dou tanta credibilidade. Você vê como é que a gente tá humano, velho. Né? A gente tá no periférico da coisa. A gente não quer não mais a vida espiritual, não. E demais. Deus, eu acho que nem é nem mais segundo plano. Pelo que eu tô vendo, assim, na humanidade hoje, sabe? Na minha vida, algumas vezes, eu olho pra eu vou confessar meus pecados, às vezes, e falo assim, meu Deus, né? Nem segundo plano eu te coloquei aqui, amigo. Tá sério a nossa vida aqui. Preciso melhorar. Quando eu coordenava a missão lá com os meninos, eu falava assim, ó. Se a gente pegar e olhar para Jesus, nosso compromisso com Jesus, e pelo menos colocar equiparado o compromisso que a gente tem com o nosso patrão, já tá bom demais aí. Porque você vai faltar no seu trabalho, você não tem moral de faltar e não falar nada. Agora você falta no compromisso da igreja, não dá nem satisfação.
Se você precisa de resolver alguma coisa, você vai justificar por conta que tem um salário que te mantém. Agora, o teu compromisso com Jesus, parece que não existe esse tipo de temor. É verdade. Se a gente colocar Jesus, pelo menos, no mesmo nível de comprometimento que a gente tem com a nossa faculdade, já tá bom demais. É claro que ele merece muito mais, mas Tem um cara que escreveu a música, ele é fundador de uma comunidade, que escreveu aquela música. Ai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Ele é fundador de uma comunidade lá em Pernambuco. Esqueci, me fugiu o nome dele agora aqui. Mas num congresso que ele tava pregando, ele dizia assim: são das olha, antigas, hein, mano? ele falou assim, ó, seja com gosto, sem gosto e até com desgosto. É assim que eu digo sim a minha vida com Deus. Aí ele abriu o despertador dele e falou assim, ó, aqui, ó, eu tenho um horário marcado pra falar com Jesus. Meu Deus. Porque do se eu céu. não marcar horário, eu não falo. E eu precisei colocar isso aqui como pauta na minha vida, diariamente. Pra quando isso aqui tocar, eu parar tudo e falar com Jesus. Eu tava assistindo os stories hoje da Arábia lá, né? Da Copa, tá? Então a gente acaba consumindo mais coisas. Uhum. E, cara, é impressionante como aqueles caras têm um compromisso com a sua fé. Não é, velho? Bateu o horário, eles podem estar fazendo o que for, eles vão parar, eles vão rezar. É um testemunho tremendo isso aí, né, mano? Cara, eu vi algo muito interessante esses dias. Uma mulher que é da Síria. E ela foi refugiada, né? Veio pro Brasil, toda dificuldade. Teve o filho foi criado aqui, ela colocou em um colégio católico. Daí questionou ela, e aí? Se o seu filho virar cristão? Ela falou assim, ele não vai virar. Eu falei assim, mas vocês colocaram ele num colégio cristão? Ela falou, não, ele não vai virar. Uhum. Eu sei. Eu ensino ele dentro da minha casa. Eu falei, a convicção que eles têm de um negócio, né? Não é, velho? Que é, assim, e a nossa, né? Um filho meu, católico, ele tem a possibilidade de ir pro mundão, largar tudo? Às vezes a gente fala, não, quando ele crescer ele vai escolher. Às vezes a resposta nossa é essa, né? Porque tá fundamentado naquilo que eu ensino pra ele. Às vezes eu não sou um exemplo, não sou. E ela falava com essa convicção. Ela falou assim, a escola é muito boa, ele vai estudar lá. Mas não, eu sei o que Eu conheço meu filho, né? É a parada do lifestyle que a gente tava falando, né? A vida deles não é um bloco, que existe um bloco específico desse meio que eu tô inserido e outra personalidade naquele outro ambiente, naquele outro lugar. E assim, ela falando isso, né? Mas interiormente eu falo, não, o Espírito Santo pode deixar que ele. Uma hora ele pega ele. Vai resolver a Pega a parada. família toda, né? Mas é interessante. Mas é a bonita convicção. a fé Sim, dela. Sim, Sim, bonito. né? Com certeza. Sim, sim. Por exemplo, a gente usa a palavra conhecimento aqui de uma maneira tão chula e banal, né? Porque a palavra de Deus fala assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você olha para a realidade do mundo como um todo, principalmente do Brasil, que é um país católico, e fala assim, se a verdade liberta, por que as pessoas estão vivendo essa vida ainda? Se o conhecimento da verdade liberta. Ou seja, não conhecer a verdade. Né? Se a gente sair falando por aí, lá, sei lá no Oriente Médio, onde está acontecendo a Copa, eu conheço esse, conheço aquele, conheço aquilo, isso vai escandaloso. Porque o nível de conhecimento para eles, contido conforme na palavra ali, é o conhecimento de envolvimento. O que me muda, a possibilidade que a verdade tem de me mudar é o envolvimento com ela. Eu não ouvi uma pregação, eu me relaciono com ela. Uau. Por que o que eu vejo que é o problema nosso, né? E aqui de maneira geral também. É porque a gente é cristão, porque a gente resume nosso cristianismo nas práticas que é própria dele. Então, a gente tá na quaresma, tem que fazer uma penitência, tem que fazer aquilo lá, tem. Então, a gente vai fazendo. Você pode ver, quando a gente se converte, o que é o nosso nível de conversão? É entender que a gente tem que ir na missa todo domingo. Por quê? É porque é um culto, tem que ir. Ah, domingo sem missa, semana sem Que é graça. um mandamento. Porque se faltar domingo na missa é o quê? Pecado. É pecado mortal. Por que então que eu vou pra missa todo domingo? Então, por exemplo, a gente vai ter um compromisso domingo, a gente tava falando assim, então a gente precisa ir na missa. E muitas vezes o que nos move não é o meu relacionamento com Jesus. Eu preciso estar lá porque eu me relaciono com ele e lá eu vou comungar na Eucaristia, não. É porque faltar na missa de domingo é pecado. Eu vou pra não pecar, né? Entendeu? O temor de Deus me faz não fazer algumas coisas. Entendeu? Não tem Não um o relacionamento. amor, né? É viagem. Entendeu? O que me liberta é a verdade, mas é a verdade que eu conheço. Né? Tanto é que a palavra conhecimento ali é ginosco, é envolvimento, é relacionamento. Eu tô com ele. É esse tipo de conhecimento que liberta. Esse que ferrou a vida dos fariseus, dos judeus da época de Jesus, né? Uhum. Porque eles não se envolveram. Eles queriam obedecer somente Exatamente. a vontade de Deus, né? Outra coisa você falando a respeito disso, pegava também uma passagem que estava esses dias alguém falando.
a respeito que Jesus resume ali os 2 mandamentos, né? Uhum. Os 10 mandamentos em 2. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fala que na passagem original, não é você amar como você se ama. Amar o próximo como você se ama. Ele fala, não existe lá. O entendimento é você amar ao próximo como você recebeu o amor de outra pessoa. Que ele falava que até nesse ponto de vista, na nossa tradução, fica meio como que um egoísmo. Uhum. Eu me amo, né? Então, do mesmo modo como eu me amo, eu vou amar o outro. Daí ele falava assim, não. Ao contrário, você vai amar o outro como você recebeu o amor. Nossa, que interessante, né? Porque até o nosso entendimento também, para depositar amor em outra pessoa, é voltado para aquilo do O Padre Léo falava, ele falava assim, que amar o próximo como a ti mesmo é mandamento de Moisés. Jesus fala, não ame o outro como eu o amei. Depois ele dá uma plenitude A melhor. referência não é o seu amor por você mesmo, a referência é o meu amor por você. Mais uns ao outro como eu vos amei. É, a parada é essa. É forte. Dá muita coisa de Deus que eu não consigo viver ainda. É muita Eu coisa. digo, por isso que eu digo até que não compreendo, porque a compreensão é fruto da vivência, do envolvimento, né? Que demais, mano. É isso, Igão. Bom demais, velho. Que massa tá aqui, Ó. que papo doido. Ó, a música, o Altar Sou Eu não tá mais no YouTube, eu procurei. Tá, mas a gente põe ela Eles agora. vão botar ela agora, é isso que eu tô falando. Lembra ainda? Eis-me aqui, o altar sou eu, o altar sou eu, viemos te adorar. Eis-me aqui, o altar sou eu, o altar sou eu, viemos te adorar. Ainda que a tempestade venha vir, balançar, o meu coração não cessará de te adorar, de te adorar. Ainda que a tempestade venha balançar, o meu coração não cessará de te adorar, de te adorar. Eis-me aqui, altar sou eu, altar sou eu, viemos te adorar. Eis-me aqui, altar sou eu, altar sou eu, viemos te adorar. Essa música é engraçada, porque tem até uma coisa que encabula as pessoas. Às vezes, aqui o altar sou eu, viemos te adorar. Como assim? Uhum. Né? Mas quando a gente cantava na adoração, e falava para Jesus que o altar era eu, mas em comunhão a gente veio te adorar. Então, Uhum. cada um se sentia como o altar. E era fruto de um sonho, cara, que eu tive. Eu tinha feito uma cirurgia. Na época tava rolando aquela parada do Papa Francisco de 24 horas para Jesus. Uhum. E eu não podia ir naquela 24 horas porque eu tava de cirurgia, né, pós-cirúrgico. E aí eu sonhei, naquela madrugada, eu tive um sonho que eu tava numa adoração. E naquela adoração eu era o altar. Jesus estava exposto sobre as minhas costas. Meu Deus do céu. E o que me confirmava aquilo é que eu ouvi a oração do rapaz que estava com a mão sobre o altar. Eu acordei de madrugada, Maluco. recebi uma foto no WhatsApp. A foto era exatamente do lugar onde eu sonhei, que eu era o altar e eu vi o rapaz. Eu respondi pro meu amigo, falei assim, fala pra esse rapaz que eu ouvi a oração dele. Creio demais, velho. Que ele disse isso, isso, isso. E Deus deu uma resposta pra ele, porque eu também ouvi. Porque a gente canta que a gente é um altar. O Carisma da Demover é fundamentado na palavra de Mateus 14. Onde Jesus, né, vai de encontro aos discípulos no meio do mar, andando sobre as águas, e ali ele entra no barco. E a palavra encerra dizendo no versículo 33 que os discípulos se prostraram e adoraram Jesus. Aonde que acontece a adoração? No altar. Então, para nós, o barco
era um altar de Deus. É o profético aí, equipe no barco. O barco era o altar. Né? Então a gente, como comunidade, como The Move, nós éramos o barco onde Deus queria ser adorado. Mas a gente tinha essa consciência, assim, cara, nós não somos os discípulos, nós não somos a água, nós não somos sequer a roupa de Cristo ali. Nós somos o lugar onde ele estava, né? O altar. Então, o mover que falta no coração da gente naquela época era de que Deus queria que nosso coração fosse um grande sacrário, um lugar santo. E aí a gente compreendeu, né? Olha, é no altar que se acontece a adoração. Então, imagine os discípulos prostrados diante de Jesus no barco, né? Ou seja, adorando Jesus. Hoje, como é que a gente adora Jesus no altar? Uhum. E aquilo ficou muito forte, que o barco era o altar de Deus. Ô, Igor, e você vê um mover muito genuíno, né? Pro nascimento ali da The Move e tal. Você vê que são pessoas sérias. E como é que foi, por exemplo, a percepção de falar, não é isso que Deus quer mais? Porque assim, é um negócio tão bom, é frutífero. E como é que eu vou discernir agora que Deus não quer mais aquilo que tá dando foi certo? uma série de fatores, de sinais, né? Eu aprendi que Deus, o que é de Deus é confirmado na palavra, na vida dos irmãos. O que de Deus tem confirmação. Uhum. Tanto para começar a comunidade, quanto para encerrar, né? A gente vinha de uma série de sinais de Deus. E até chegou um dia que eu falei assim, Deus, eu queria que o Senhor falasse para mim, o que o Senhor quer? E ele compartilhou com os irmãos, com o Guto, inclusive, do Santo Flow. Ele era fundador de uma comunidade lá em Juazeiro. É? Era. E na época do Henrique deu um discernimento para ele. Olha, Guto, sua comunidade, existe um carisma sobre você, mas um carisma particular. Sua comunidade, a comunidade não existe, não deve existir mais, né? Tipo assim, Deus não quer mais esse serviço de vocês. Mas o carisma continua. Uhum. Porque você consegue, Deus ele atrai pessoas através de você, forma e envia. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, faz todo sentido. Todo mundo chegava perto da comunidade, se atraía, era formado e enviado. Então não tinha um ciclo de pessoas que permaneciam. Uhum. Que a princípio parece ruim, mas não, tava sendo cumprido que era o de vocês. Aí eu calei a boca e falei assim, Deus, se é isso, me fala pela boca do padre. O padre não estava na hora que a gente conversou isso. Eu senti e calei. No outro dia de manhã, a gente foi tomar café da manhã. Ele falou assim, filho, eu acho que Deus quer de você o que ele queria do Guto. Eu falei, o quê? Existe um carisma. É particular, está no seu coração. Deus vai continuar atraindo, formando e guiando pessoas. Mas a comunidade não deve mais existir. Quando o padre me disse aquilo, foi uma confirmação. Eu chorei na mesa. Falei assim, amém, Senhor. Uau. E aí a gente, né, deixou claro aquilo. E aí, à medida que o tempo foi passando, virou um grupo de oração, que até hoje está lá, firme, assim, em Maceió. É o cumprimento de Mateus 28, né? E A grande comissão. estou em paz. E de Né? fazer discípulos. Estou em paz. Assim, o nome The Move é muito grita no meu coração ainda para um outro mover de Deus, né? Uhum. Que eu não faço ideia de como vai acontecer. Tenho muito claro desde criança esse mover, né? A The Move estava se tornando isso na época. Só que Deus pediu. Não, e é louco você chegar aqui hoje, ver que a The Move abençoou a gente que tá aqui, que você Doido, não né? sabia que ia conhecer. Lá que dos não Cabrobró, meu Deus, Jesus perdeu as botas. Muito bom. Muito de Deus. E hoje, com esse papo que a gente teve aqui, cara, eu percebo assim um impelimento de Deus me empurrando ao lifestyle espiritual. É porque Isso. é uma coisa que tá movendo aqui no meu coração, de fato. Sério. Essa conversa que a gente tá tendo aqui. E que isso fique mais evidente. Como a tua vida tá deixando de ser evidente para nós. Amém. Amém. Viu? Eu vejo que é um cara que leva Jesus a sério. É uma busca. É Demais. uma busca de Estamos convencimento tentando, né? pessoal. Jesus tá tentando. Ajuda. E amo tentar, cara. Vamos ver, tá? Um dia que eu demais. conseguia, porque Deus me levou, né? Acho que no mundo a gente somos grandes, nós somos grandes tentantes, né? A gente está tentando fazer a vontade de Deus. Uau. Que É a isso. gente desconhecer, né? Mas só vai ser comprovado no Uhum. céu, né? Quando a gente chegar no céu, se Deus quiser, nós vamos fazer um podcast com Jesus no céu. Sim, Glória. Ele sentado no barco. vai ser bom. É isso. Deixa eu falar pra você. Toda vez que alguém vem aqui, nós pedimos que indique outra pessoa pra vir. Ah, que incrível. Enquanto você pensa aí em quem você vai indicar, porque assim, sua indicação tem que ter peso, porque assim, vou indicar e ela vai. Ou ele vai. Não, enfim. certeza. Não? Beleza? Já sei até quem. Aí foi rápido, né? Eu vou Olha, gente. presentear aqui. legal. Tem uma doceria chamada JJ Doceria, Nossa. que nos ajuda a acolher bem as pessoas que massa, se propõem a estar obrigado. conosco. Tá? Então, Que feliz, amo doce. Que bom. Obrigado, JJ. JJ Doceria. Sabe como agradar. É isso aí. Siga JJ Doceria no Instagram
e faça essa experiência. O dia a dia de Deus seria uma experiência, velho. Não é assim, Pois O né? negócio é muito bom. Agradecer mais uma vez a Araújo Celular, Araújo Cabra Macho, Cabra Bom. Muito obrigado por acreditar, por soprar o barquinho para ele continuar navegando, né? Isso possibilita a gente ter esse tipo de conversa aqui, que certamente vai abençoar a vida de outras pessoas como abençoa a nossa, certo? Então, muito obrigado, Araújo Celular. Você que precisar de serviço de assistência técnica ou de acessório, dê uma preferência no Araújo, por favor, tá? E do mais, Jacob Solar. A tal da placa fotovoltaica, tá? Exato. Então, estimule na sua paróquia essa possibilidade. Às vezes é uma coisa que nem passa na cabeça do pároco, porque nunca ninguém deu ideia. De repente você chega lá e sugerir e fala, ó, precisava de alguma coisa para gerar uma economia aqui. Economicamente é muito bom. Investimento que faz todo sentido. Na rocha, meu filho. Então, se mova. Às vezes tá esperando aí que o Espírito Santo vem te dê um ministério igual ao do Igor pra você servir a igreja. Ó, aqui, ó. Vai lá, vamos tentar Escutou a história dele, né? na estrutura, na economia, vou servir dessa forma. Ó, padre, tem um... Aquilo que você é bom, amigo. Entendeu? Vai à rocha, meu filho. Vai lá, Glória a indica o Jesus. padre. É isso aí. Só agradecer também o Emerson, né? Por todo o trabalho que ele fez Exatamente. aqui mais uma vez também. Parabéns, né? Ficou lindo. Cheiroso, cheiro de novo. Exato, né? Ficou muito bom. Se você quer ter um ambiente agradável, né? Sofisticado, Na sua casa. EMS. Não tem aqui o logo Emerson, mas eu prometo, na próxima, é que você também não mandou pra gente. Mano, uma coisa que eu vou falar, parece papel de parede isso aqui. Não parece, cara. parece que tá maciozinho, não sei. Que embaçado. Eu tô vendo agora que é pintura mesmo. Pintura. O negócio Não, você conversando e eu toda hora me distraí olhando pra ir pra parede de trás. Eu não tinha visto, é a primeira vez que eu tô vindo depois que foi feito. também é um negócio que tá muito em alta. É instalação de cimento queimado. Então, se você quer ter um local sofisticado, cara, é isso. E ele faz em cores diferentes, né? Vai, não. Todas as cores. Aí, ó. Parede parede. aveludada. A produção tá falando aqui, parede aveludada, eu nem toquei, vou até tocar aqui agora, ó. Toca aí, Igor. Que Nossa delícia. Você é senhora. doido, velho. Ó, Muito bom. Valorize o passe aí, então, se você souber de alguém que precisa desse serviço, indique EMS Acabamentos. A gente colocar a descrição também da Personalizado. página dele. É, pra vai quem tá quer aí dar no- uma na- olhada aí, na- vai no- poder é isso. acompanhar. Diga pra nós quem é que você vou indica. indicar Tata Rodrigues. Tata Tata é um Rodrigues. amigo lá de Barueri também. Me acolheu quando eu vim pra São Paulo. É uma das pessoas mais incríveis, assim. Ela, e provavelmente vai vir ela e o esposo. Vai vir a dupla? Pode vir os dois, né? Bota mais uma cadeira aí. Maravilha. Que eles andam juntinhos, assim. são- Olha ele, fala, vem, Tata. Vai. É, Tata, vem-se embora. Vem-se É. embora. Né? É de Deus aqui o negócio, né? Nós É. estamos tentando, Tata. Pode Não, ser. tá incrível. não pode Vocês vão se acabar de rir aqui. Vai ser bom, Ela, então. pra mim, é uma ministra de alegria. Deus fala com ela através da alegria. Contagiante. É contagiante, assim. Pois é, tá feito o convite Tem, pelo uma- Igor. e tem muita coisa boa pra contar. Tem Que muita bom. coisa. É uma das pessoas que trabalha comigo, com o padre. Ela e o esposo também. São dois que. Ah, então é a quadrilha. É, isso aí. Isso aí. Da hora. A gente, obrigado pelo carinho, pelo convite, né? Tá aqui Cê é é uma louco, honra. velho. Tá muito Tanta feliz. gente boa já passou por aqui. E né? essa e somar proximidade. nisso é bom. Muito Contem bom. comigo. Contem comigo. Eu vou de contar verdade. mesmo, velho. De verdade. Não é porque a gente tá gravando aqui, não, mas de verdade mesmo. Que bom, Que maravilha. bom. Real. É isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, então, tomem a atitude de vocês para ajudar o barco a navegar, que é indicando esse canal e compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Não é isso, Eltinho? Exato. Maravilha. Só Nossa. agradecer também, pra mim. Acho que foi surpreendente. Toda vez que tem uma conversa aqui, o negócio É. flui interiormente também. É isso. Então, permaneça no barco. Porque fora do barco, Não há salvação. glória a É Deus. sobre junto. isso.